Então, bom dia, pessoal, oficialmente aí. Obrigado pela presença de vocês, rostinhos conhecidos. Camila tá aí com a câmera aberta, Cris também, brigadão. E os demais também. Quem quiser, né, fica à vontade para abrir. Também não precisa, se não quiser. Hoje vamos ter aí mais um encontro do Clube das Sinapses sobre um tema que eu também curto muito falar, né? Semana passada eu disse a mesma coisa em relação ao sistema endocannabinoide, mas são dois temas que eu pesquiso bastante, daí hoje a gente vai falar sobre a ayahuasca. Eu acho que pode interessar aqui a várias pessoas. Então, primeiro agradecer aí, né, o pessoal que está junto no projeto. Como eu sempre digo, o projeto ele não existe comigo sozinho, tem que ter mais gente, senão não faz sentido. E é bom contar com vocês, assim. Quem estiver assistindo aqui depois também a aula gravada, agradeço e espero que a gente possa aí seguir junto por mais encontros e fazendo mais sinapses. Como eu disse, esse material está sendo gravado, então tem o pessoal que vai assistir depois e, e a dinâmica da aula tem sido assim que eu tenho organizado. A gente fala, eu falo aqui, apresento o tema, né, e dou algumas paradas estratégicas para a gente trocar uma ideia se alguém quiser participar, tal. Mas enquanto isso, quem quiser ir participando, pode ir colocando no chat ali. Eu só não, eu fiz essa questão de parada estratégica porque senão às vezes, dependendo, acaba ali parando muito e a coisa não flui, assim. Então estou seguindo dicas aqui de sugestões de pessoas com base na experiência dos outros encontros. Então vou fazer paradas estratégicas para a gente conversar, daí pode abrir a câmera, o microfone, fica à vontade. Mas enquanto isso, se quiser ir colocando ali no chat, nessas paradas eu dou uma lida ali no chat também, a gente troca uma ideia, tá? Para trocar mesmo, assim. E quem estiver assistindo gravado, inclusive, se tiver dúvida, pergunta, tal, pode colocar nos comentários lá da gravação no YouTube, né? Coloca nos comentários que depois eu respondo também, tá bom? Um pouquinho mais sobre o projeto, né? Quem puder ajudar a compartilhar com um amigo, algum possível interessado aí, sempre ajuda bastante isso, né? Sempre bem-vindo esse tipo de ajuda. Às vezes fazer um compartilhamento da aula mesmo, tal. Enfim, esse tipo de coisa dá bastante retorno, assim. Então, quem puder ajudar, eu agradeço bastante, tá? Ah, no final desse encontro aqui, coloco um link para presença, né? Que eu vou fazer ao fim desse primeiro semestre, eu vou fazer certificado para quem teve ali um número de presença aqui sincronamente maior do que 80%. Então, eu vou fazer um certificado de participação, tal. E quem tem interesse nesse certificado, seja por algum motivo ou outro, no final eu coloco aqui o link para preencher e daí isso confere a vocês lá a presença nesse encontro. Bom, então vamos lá. Antes de começar aqui, alguma pergunta, alguma colocação? Tudo certo? Tudo ok? Bom dia, Luan. Fiquem à vontade aí para participar se quiser, tá, pessoal? Depois vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês conseguem ver a minha tela aí? Tá tudo certinho? Dá um okzinho aí. Sim, Tá bom, obrigado, Camila. Então, pessoal, eu vou falar aqui hoje, né? O título desse encontro é Ayahuasca, a medicina que vem da floresta. E esse é um tema que eu já estudo tem algum tempo também, aí uns 10 anos. E quando eu falo estudo tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista científico, né, no laboratório. Oi, neném, chegou um carinha aqui. E daí eu comecei esse estudo, vamos dizer assim, pelo menos, primeiro pela busca pessoal, né, de querer frequentar uma cerimônia com ayahuasca, e depois, nessa busca pessoal, frequentando esse espaço, o olhar de pesquisador, né? Ele também não tem como estar separado. Daí eu percebi, caramba, tem coisas aqui muito interessantes, eu preciso estudar isso aqui também. Então hoje, dentro das minhas linhas de pesquisa, né, aqui dentro do Laboratório de Neurociência Comportamental, uma delas diz respeito ao estudo da ayahuasca. Temos aí alguns artigos publicados, eu vou citar aqui hoje até, em relação a esse tema.
E eu realmente acredito, e aqui não é um acredito somente de fé, é um acredito daquilo que eu vejo em termos de resultados, né, científicos, que, que esse chá aqui pode ser uma ótima ferramenta psicofarmacológica para o tratamento de uma série de transtornos neuropsiquiátricos aí. Eu acho que é o futuro da psicofarmacologia dentro da psiquiatria e da psicologia, passa muito por essa questão dos psicodélicos, e a ayahuasca está aí no meio. A ayahuasca tem esse componente mais interessante até para nós aqui, que é daqui, né, pessoal? É da região amazônica e tudo mais, então é uma coisa muito nossa, assim, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, desde aspectos históricos até questões científicas. Então, o que que a gente vai ver hoje aqui, né? Origem e história da ayahuasca, do mito fundador, lá, um dos, pelo menos, né? Do que eu conheço, ao reconhecimento legal desse chá, da farmacologia da ayahuasca, mecanismos de ação, efeito terapêutico, falar de um jeito aí que seja bem didático, para quem de repente não está habituado a escutar farmacologia. O que a ciência tem mostrado sobre a ayahuasca, né, dos estudos aqui no nosso laboratório de neurociência comportamental, aqui na Unisul, que eu coordeno, até outros estudos no Brasil e no mundo, e falar também sobre riscos, segurança e algumas reflexões, né, os caminhos aí que se vislumbram em relação ao uso desse chá milenar. Então tem bastante coisa aqui que eu particularmente acho bacana, espero que vocês também curtam, tá bom? Qualquer coisa, vão colocando aí perguntas aqui no chat e tudo mais. Obrigado, Márcia, eu permito, sim, claro, pode repassar. Eu tenho os artigos, eu não, eu tenho no meu, os nossos artigos no meu link, eu tenho um link na minha bio ali do Instagram, né, o prof.rafael.neuropoeta, lá tem um link que leva para todos os meus artigos publicados, é só entrar naquele link lá, que tem o PDF de todos os meus artigos, daí é só baixar, porque tem muitos desses artigos que são pagos, que não pode, não é fácil de baixar tal, mas daí eu fiz esse link, tem lá todos eles em PDF, consegue baixar todos, eu acho que a gente tem uns 5 ou 6 artigos de ayahuasca já publicados, tem inclusive dois em português, né, que dá para o pessoal, é mais acessível muitas vezes, e os outros em inglês. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Espero que vocês curtam aí, que a gente possa fazer boas sinapses juntos. Primeiro começando sobre o do começo, né? Origem e história da ayahuasca, né? Da onde que vem esse chá, o que que significa, qual a história. Então tem um conhecimento em torno disso. A gente não está falando de nada novo, né? A gente fala que isso aqui é uma tecnologia ancestral, pelo menos aí 1000 anos, provavelmente muito mais, de existência desse chá. A ayahuasca, essa palavra ayahuasca, ela do Quechua significa cipó ou vinho dos espíritos mortos, ou dos mortos, né? Então tem isso, cipó dos espíritos, cipó dos mortos, vinho dos espíritos, vinho dos mortos, é isso que significa essa palavra, ayahuasca, né? Que tem também, pode ter outros significados aí, mas do Quechua significa isso. E é interessante, assim, né? Porque eles levam na tradição a ayahuasca como uma experiência de morte, assim, como uma experiência de contato com esse universo pós-matéria aqui, né? Ou um paralelo à matéria, enfim. Então, por isso esse nome. E o interessante é que a gente tem descoberto através da ciência, já puxando algumas coisinhas aqui, que o nosso cérebro produz DMT, né? O nosso cérebro tem DMT, se sabe muito pouco sobre esse DMT que está lá dentro do cérebro, para que que ele serve, de onde que ele vem, para onde que ele vai, se sabe muito pouco. Alguns até sugerem que pode ser a glândula pineal envolvida nessa produção, mas enfim, é muito mais pergunta do que resposta. Mas também tem estudos mostrando que a gente tem no nosso pulmão, por exemplo, uma quantidade muito grande de moléculas que são precursoras de DMT, pré-DMT, prontinha para se transformar em DMT, e que também não sabe muito para que que elas servem, para que que elas estão lá. E daí, essas moléculas, uma das teorias diz, né, que quando a gente morre, quando falta o oxigênio lá, o último oxigêniozinho para o neurônio que entra em pane, toda a circuitaria neuronal ali, né, faltando energia, faltando oxigênio, e daí, nesse momento, assim, esse pré-DMT é liberado do pulmão, pulmão, uma relação com o cérebro muito próxima, né? Então, tanto é que várias substâncias que se usa via pulmonar chega no cérebro muito rápido. Então, esse pré-DMT é liberado muito rápido nesse momento, chega lá no cérebro, e chegando no cérebro, se transforma em DMT, e esse DMT lá no cérebro seria como um último suspiro para o neurônio. Vai lá na mitocôndria, que é a casa de força do neurônio, e dá um último suspiro de energia, assim, para tentar manter vivo ainda, né? Tudo para não morrer. E
E se for isso mesmo, né? Se comprovar um dia que isso acontece mesmo, nesse momento aí da morte, então quer dizer que a experiência da morte é uma experiência de inundação de DMT no cérebro. E se é uma experiência de inundação de DMT no cérebro, é, a ayahuasca, que fornece o DMT, né, faz isso, inunda o nosso cérebro de DMT, é uma experiência de morte mesmo. Então, esse nome, né, Cipó dos espíritos, dos mortos, é bem interessante nesse sentido também, assim, queria trazer essa historinha aqui para vocês, né? Então, é uma bebida psicoativa utilizada. Oh, que bonito, tá muito bonito. Volta e meia tem criança aqui, tá, pessoal? Isso aqui é um ambiente de crianças. Tchau, galerinha. Então, assim, pessoal, é uma bebida psicoativa que é utilizada pelos povos indígenas há muito tempo, como eu falei, né? Tem outros nomes, além de ayahuasca, iagé, lá na Colômbia, daime aqui no Brasil, né? Tem uma religião, Santo Daime, que eles comungam do chá, cap no Peru, por exemplo, né? É feito o uso aí em rituais de cura, conexão espiritual, orientação xamânica, né? Um uso ancestral, tradicional por povos indígenas há muito tempo, como eu falei. E depois passou a ser utilizada também por religiões, né? Teve ali o contato dos indígenas com o homem aí urbano, vamos dizer assim, né? E a partir desse contato se passou o chá e essas pessoas, muitas delas criaram religiões, que foi o que difundiu o uso do chá da ayahuasca para o uso urbano. Aí saiu da floresta e foi para o uso das cidades, né? Então tem o Santo Daime, que foi criado aí por volta de 1930 pelo mestre Irineu, um nordestino que foi lá para o norte, trabalhar no seringal e tal, teve um contato com povos indígenas, teve um contato com o chá de ayahuasca, e com isso ele ele depois criou o Santo Daime, né, toda uma religião que existe até hoje. Tem a União do Vegetal, por volta de 1961, foi criada aí pelo mestre Gabriel, né, também nessa região. Tem a Barquinha, que hoje é conhecida, foi criada pelo Frei Daniel em 1945, que foi uma pessoa que teve contato com o mestre Irineu, por exemplo. Então, esses movimentos foram os movimentos responsáveis, praticamente, aí, por tirar a ayahuasca da floresta e trazer para os centros urbanos. Então, hoje são religiões, né? Tem todas as questões de religiões, aqui são religiões cristãs, inclusive, né? Eles acrescentaram esse componente cristão a essa questão do chá, coisa que não tinha, obviamente, lá com os indígenas, né? Então tem essas possibilidades. Mas também tem vários grupos que fazem essa que fazem o uso do chá em cerimônias sem que esteja vinculado a nenhuma religião, não seja do Daime, nem da União do Vegetal, nem da Barquinha. São centros xamânicos universalistas que eles falam, e hoje está bem difundido aí a ayahuasca nos centros urbanos também, tá bom? Então foi mais ou menos assim um pouquinho da historinha. O mito fundador, né, da ayahuasca, como que foi criada a ayahuasca? Daí eu trago aqui a historinha do povo Runiquim, foi aí que eu tive mais contato, eu pude conhecer pessoas Runiquim, tive contato inclusive com, com cerimônias guiadas por pessoas desse povo, né? Então, o mito fundador, porque a ayahuasca a gente vai ver aqui é a mistura de duas plantas, né? É uma engenharia farmacológica, a gente vai ver aqui. É uma engenharia farmacológica muito interessante mesmo, criada há milênios, né? Isso deixa tudo ainda mais interessante. Mas como que eles conseguiram juntar essas duas plantas? Porque se não tiver as duas juntas, não funciona. Imagina uma Amazônia de possibilidades, tentativa e erro, vai tentando e errando, né? Uma vez um pesquisador, acho que foi o Drauler Araújo, até ouvi numa entrevista dele, ele fez uns cálculos lá da probabilidade de acertar as duas plantas no meio de uma Amazônia inteira e era algo assim surreal, muito impossível. Então, não sei como é que foi feito isso, mas o pessoal tem as histórias deles, né, que são interessantes, esses povos indígenas. O pessoal Runiquim aqui, ele conta essa historinha aqui, que teve um encontro místico, que o Yubi vê uma mulher interagindo com uma anta e desaparecendo no rio como um sucuri, ele vê isso, né, essa é uma historinha contada no povo Runiquim. Depois ele repete o gesto, né? E casa-se com essa mulher sucuri e se torna também uma sucuri dentro do rio lá e tudo mais.
Então ele fica vivendo essa vida lá, depois de ver aquilo, você vê a mulher indo lá para o rio, né, puxado por uma sucuri, ele vai lá, interage com a anta, faz a mesma coisa para também ser levado. E ele é levado, e daí depois se casa com essa mulher sucuri, né? Depois a esposa sucuri alerta ele para não tomar o cipó, né, para não tomar o chá da ayahuasca, mas ele desobedece e vê todos como serpentes ali, tem uma miração e tudo mais, né? Depois daí ele retorna ao mundo humano, né? Um peixe ajuda ele a sair do rio, mas a família sucuri dele, que ele tinha feito lá, tenta trazer ele de volta, inclusive, para o rio, mas não consegue. Ele sai do rio, né? O sogro dele, Sucuri, por exemplo, tenta engolir ele, mas a família humana dele consegue salvar ele e ele sai de lá, por exemplo, né? E daí meio debilitado, assim, tava depois desse processo todo de quase ser engolido ali pelo sogro, sair do rio e tal, bastante debilitado, ele pede que prepare o cipó, prepare o chá ali, né? Mistura as folhas com o cipó, e tal, ele faz esse pedido de algo que ele tinha aprendido lá, né, com essa família Sucuri, para ajudar ele naquele momento que ele está debilitado. E daí ele toma o chá, né? E é assim que diz a, que foi a origem, o mito fundador aí, pelo menos dentro dos Rune Queens, em relação à ayahuasca. Após a morte, né, do Yubi, os Kaxinawás, né, eles continuaram a usar a ayahuasca e da sua sepultura se diz lá a história que nasceram pássaros e o próprio cipó sagrado ali, o Mariri nasceu também na sepultura dele. Então essa é a história Rune Queen. Aqui tem umas imagens que eu acho muito bonita de uma artista Rune Queen, Yaka Rune Queen, e que tem aqui a questão da serpente, ó, da escuri e tudo mais. Então é uma história que é muito importante que a gente, né, também se fale sobre isso, preserve, porque os povos indígenas, foram os primeiros cientistas desse chá aqui, né? Eles que criaram o chá, eles que desenvolveram todo um conhecimento ao longo de milênios, provavelmente, né? Então a gente tem muito que aprender a eles. Quando a gente faz ciência com ayahuasca, quando a gente pensa na possibilidade de uso de um chá ancestral como esse, para de repente ajudar a gente aqui em tratar algumas doenças, a gente tem que conversar com os cientistas originários lá também, né? A gente tem que saber, né, o que que eles, porque eles sabem lidar, eles têm muita coisa a ensinar. Então eu trago essa historinha nesse sentido, que é muito importante, que isso esteja junto da ciência, tá? Para a gente não se apropriar de algo que nem é nosso, né? O homem branco, assim, tem muito essa mania, né? Chega, se apropria, se bobear, bota dentro de uma cápsula, patenteia aí e sai vendendo. E quem criou mesmo, inclusive, não ganha nada com isso, né? Bem pelo contrário, continua lá sendo explorado, com suas casas dentro das matas completamente devastado, por garimpo, uma série de coisas, e acaba sendo completamente esquecido. Então, é muito importante trazer sempre isso também, tá bom, pessoal? Bom, a composição e a preparação tradicional desse chá, né? Como que se dá? Como eu falei, é a mistura de duas plantas aí. Se pega o caule da videira de uma planta que eles chamam popularmente de jagube ou mariri, mas o nome científico é Banisteriopsis capi. Esse cipó aqui, ó, parece uma corda, né? Bem bonito, inclusive, tal. Leva um bom tempo para ficar desse tamanho aqui, ó, pessoal. São anos, né? Que mais de 5 anos, de certeza, para ficar desse tamanho aqui bem mais. Então, é a mistura desse cipó aqui com as folhas de uma outra planta que é chamada chacrona, e o nome científico é Psychotria viridis, e a chacrona é um arbusto, assim, parente do café, né? Eles misturam esses dois, esse cipó e essa chacrona aqui, né, essa folha, através de uma decocção, assim, fervendo em água, e a partir disso é que sai o chá, né, conhecido como ayahuasca, daime, enfim. E e o interessante, né, dessas duas plantas é que as folhas da chacrona são ricas em DMT. O DMT é a substância psicodélica que vai para o cérebro e faz ali os efeitos enteógenos, né? Faz ter as mirações, entra no estado de concentração. Esse efeito mais conhecido da ayahuasca, tá? Isso é feito pelo DMT. E, só que esse DMT, quando ele entra no nosso organismo, e aí é uma coisa interessante, até já adiantando, acho, do próximo slide. O DMT, quando ele entra no nosso organismo, ele
é degradado por enzimas que tem no nosso trato gastrointestinal, quando a gente toma ele, né? Se eu fizer um chá só da folha, por exemplo, da chacrona, e tomar, esse DMT aqui no trato gastrointestinal, tem enziminhas ali, que eu falo que é tipo uns Pac-Manzinhos, né? O nome da enzima é monoaminoxidase, vai lá e degrada todo o DMT, daí ele não cai na corrente sanguínea, não é absorvido, não chega no cérebro, e não faz efeito nenhum, porque essas enzimas anulam ele, antes de ele chegar na corrente sanguínea e no cérebro. E daí essa planta aqui, esse cipó, né, o jagube, a Psicotria viridis, esse é rico em armina e armalina, que são inibidores dessa enzima, desse Pac-Manzinho. Então, quando junta os dois, o jagube vai lá e inibe a enzima, inibe os Pac-Manzinhos, fica tudo paralisadinho ali. O DMT entra, fica livre para cair na corrente sanguínea e chegar no cérebro e fazer o efeito da ayahuasca. Se as duas plantas não estiverem juntas, não funciona, pessoal. Entende? Por isso que é uma engenharia farmacológica. Entende? É uma tecnologia ancestral. Hoje a farmacologia faz isso, mistura dois medicamentos com, com intenções muito parecidas. Tem um medicamento para Parkinson que é a mesma coisa. O medicamento ele é degradado por enzimas, então eles associam carbidopa e levodopa. Não sei se alguém já ouviu falar. Um desses componentes inibe a enzima para que o outro chegue no cérebro. Isso agora, feito pela ciência agora. E os povos indígenas fizeram isso com a ayahuasca há pelo menos 1000 anos atrás, né? Então, é doido pensar, né? Como que eles chegaram nessas duas, né? Combinar para dar esse efeito. Eu não acredito na probabilidade, porque a probabilidade é ínfima, é mínima, né? Como eu disse, já foi feito até cálculo para isso. Então, sei lá, eles têm uma conexão diferente com a floresta, né? Eles conversam com ela de uma maneira diferente, de uma maneira que a gente já não tem mais, perdeu essa conexão. E através dessa conexão, seja tenha sido através de uma sucuri, ou qualquer outra possibilidade, né, dentre os vários povos que a utilizam, eles tiveram essa sabedoria, esse conhecimento, essa observação e souberam juntar isso de uma forma que eu tenho certeza que não foi aleatória, né? Não foi por acaso, tá? O processo de preparo, como eu falei, envolve um cozimento lento por várias horas, né? É feito uma cerimônia ritualística para preparar a ayahuasca também, né? Eu, particularmente, nunca preparei, nunca participei de uma cerimônia de preparo da ayahuasca, mas tenho muita vontade de participar, porque diz que é uma cerimônia bem forte, assim, bem intensa, bonita. Não quero participar um dia ainda, né? E esse conhecimento foi sendo transmitido aí por várias gerações, até chegar hoje aí nós, na ciência assim, mais tradicional, ocidental, também ter tido Mas não tive essa contato e menstruação estar dela ainda. estudando Tudo isso. certo, ela já tem que ver. Então, Duda, ah, seguindo aqui, então, logo já para a gente dar uma conversadinha. Em relação ao uso legal, né, expansão do uso da ayahuasca, algumas informações aqui importantes também. Ah, Em setembro de 1987, o Brasil excluiu, em caráter provisório naquela época, a ayahuasca da lista de drogas alucinógenas. Até então ela estava incluída nessa lista de drogas alucinógenas. Imagina vocês, né, fazer parte aí de uma, de um povo indígena, de uma população que usa isso há milênios, nas tradições deles, que são tradições importantes que eles têm em relação à espiritualidade, uma série de coisas, curas, e de repente vem o ser humano, né? Com toda a sua arrogância e prepotência e dizer: esse negócio que vocês usam há milênios aí agora é considerado um alucinógeno. Não pode. Né? Olha só, cara. Mas daí, em 1987, foi retirado dessa lista provisoriamente, né? Depois de 18 anos de estudo, levou um tempão aí, ó, em 23 de novembro de 2006, aí sim o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD, retirou definitivamente a ayahuasca dessa lista de drogas alucinógenas, né? Até não se fala muito em alucinógeno hoje para substâncias como as que estão na ayahuasca, né, o DMT, por exemplo, a própria psilocibina, do cogumelo Psilocybe cubensis, cogumelo mágico, tem se usado um termo na ciência, inclusive, alguns cientistas têm usado mais esse termo, enteógeno, que alucinógeno, como o nome diz, se remete à alucinação. E não é isso que se tem, não é uma alucinação. O enteógeno é um termo que se diz respeito a um mergulho para dentro de si mesmo, entende? Tu entra dentro de si mesmo, é um estado meditativo profundo. E é isso que acontece. Não é uma alucinação, é um mergulho para dentro de si. É tu olhar para ti mesmo de uma perspectiva diferente, né? Que não é alucinando, tá? Então, tem gente que nem usa esse termo mais alucinógeno, usa enteógeno, né? O uso ritual da ayahuasca foi depois, por fim, regulamentado numa resolução número 1 de 25 de janeiro de 2010 do CONAD. Então, olha, não faz muito tempo, pessoal, 15 anos, né, que foi regulamentado o uso religioso da ayahuasca, né?
e hoje é permitido no Brasil, é legal, né? Pode. ah, Instituições religiosas devidamente cadastradas, certinho, tudo, pode fazer esse uso. Isso é um privilégio do Brasil. Em muitos países do mundo isso não pode. Eu, por exemplo, consigo fazer pesquisa com muita facilidade com a ayahuasca por causa disso, por ter, né, essa legalidade do uso desse chá aqui no Brasil. Tem vários colegas meus que gostariam de estudar em outros países, como Estados Unidos, países da Europa, e tem uma dificuldade enorme, porque é proibido lá, né? E daí eles não conseguem estudar isso. Então a gente tem um privilégio muito grande em relação a essa possibilidade. E essa resolução, então, estabeleceu diretrizes para o uso religioso da ayahuasca, proibindo práticas como comércio da bebida, exploração turística e uso associado a substâncias ilícitas. Embora, né, a ayahuasca se popularizou muito também. E daí, enquanto estava lá com os indígenas, estava tudo sendo bem feitinho, tudo certinho, né, tudo controlado, tudo legal. Mas quando vem aqui para a população urbana, né, para essa loucura aqui da nossa sociedade, da nossa vida, tem usos que não são tão legais, não, pessoal. Tem gente fazendo um trabalho muito bacana e tem gente fazendo um trabalho bastante duvidoso, irresponsável, né? Como qualquer coisa, né? Tem igrejas que fazem um trabalho legal, tem igrejas que não fazem. Para ayahuasca é a mesma coisa. Então tem muita questão de exploração, muitas vezes, exploração turística, associação a outras substâncias ilícitas, tem comércio, né? Virou um mercado. Então, assim, tem isso também quando acontece quando a coisa se populariza demais, né? E vai se perdendo o sentido das coisas, tal. É um perigo esse afastamento da origem, né? É sempre um perigo esse afastamento da origem. No caso da ayahuasca, não é diferente. E eu falo que isso é um perigo até para colocar por água abaixo tudo isso aqui que foi conquistado antes, ó, né? De ter uma autorização, tudo mais, tal. Eu tenho esse receio às vezes, se em algum momento, porque tem um monte de gente querendo acabar com tudo isso aqui, ó, pode ter certeza. Tem gente que é contra isso aqui, muita gente. Então, se eles tiverem uns mínimos motivos para isso e isso ganhar força, é um perigo, né? O uso da ayahuasca tem se popularizado em várias partes do mundo, incluindo Estados Unidos, países da Europa. Tem religiões de Daime lá nos Estados Unidos, países da Europa. Em alguns locais, esses centros têm permissão legal para atuar também, em vários países. Então, tem se difundido bastante, fora o número de pessoas, né, que vêm para cá para conhecer aqui no Brasil, né, de um jeito que é mais facilitado. Eu, por exemplo, ano passado, recebi a visita de um pesquisador italiano, pesquisador da McGill University, aquela lá no Canadá, que ele estava pesquisando a ayahuasca, e ele veio aqui, ficou um mês aqui comigo no laboratório, tal, para ver das pesquisas, porque ele queria conhecer melhor, né, a ayahuasca, queria ir, inclusive fui com ele no centro Eu tenho que xamânico, trabalhar tudo assim. mais. Só tenho Então, paciente. deixa eu só ativar o mudo aqui. Então, tem bastante gente que vem para o Brasil para isso, para conhecer, para estudar, né? Tem se expandido bastante esse uso, tá bom, pessoal? Aqui agora eu separo esse momentinho, depois de falar um pouquinho dessa historinha da ayahuasca, né? De como ela é feita, de onde que ela vem, do mito fundador. O que que vocês, deixa eu ver aqui no chat alguma coisa, pode ficar à vontade se quiserem participar, só abrir o microfone também, tá? No filme documentário As Crianças Perdidas, os indígenas usam desse recurso para encontrar as crianças, a Cris colocou aqui. Verdade, eu vi esse documentário, é muito interessante, né? De crianças, acho que foi na Amazônia peruana ou colombiana, eu acho, né? Na Amazônia colombiana, que caiu um avião, um aviãozinho desse pequeno porte, e tinha ali dentro crianças indígenas, a mãe indígena e o piloto ali e tal. E as crianças, só as crianças sobreviveram, pessoal. Quatro crianças, eu acho, uma de 2 aninhos, nem isso, eu acho, e outra mais velha de 12, sei lá. No meio da Amazônia, imagina, os adultos morreram no acidente, a mãe dela, inclusive. Eles ficaram, se eu não me engano, 40 dias perdidos, pessoal. E no meio da Amazônia. Ou seja, era impossível encontrar eles com vida já. Mas foi feita toda uma operação de resgate e tal. E nessa operação teve um momento que eles chamaram os povos indígenas, né? Para ajudar ali, que eles conheciam mais. Inclusive, teve um momento que eles abandonaram as técnicas militares e passaram a seguir só as técnicas indígenas para achar as crianças, porque as técnicas militares não estavam adiantando de nada. E daí, no último dia, dando um spoiler aqui, né, Cris, do documentário, mas é um documentário bom pra fazer sinapse aí. No último dia, um pajezão lá, que estava na busca, ele pediu a ayahuasca lá no meio da Amazônia para ele tomar, que ele ia fazer ali a concentração dele para no outro dia ele buscar as crianças.
E daí, cara, veio toda uma operação, veio um helicóptero lá de não sei aonde para trazer a ayahuasca lá pro meio, deve ter sido o frete da ayahuasca mais caro do mundo. E daí o cara tomou, né, o chá da ayahuasca, teve as visões dele lá e tudo mais. E depois que ele saiu, ele falou: amanhã a gente vai encontrar as crianças. Até tal hora. E amanhã, no outro dia, eles encontraram as crianças, pessoal, depois de 40 dias. É muito doida essa história, é muito interessante, assim, né? A relação que esse povo, né, que esses indígenas têm com essas questões da floresta. A gente teria muito a aprender com eles se a gente não fosse tão arrogante. Vou botar a Márcia aqui. Eu acredito que a Amazônia, de possibilidade da junção da planta, tem o dedo da espiritualidade dos povos da floresta. Eles falam muito sobre isso, Márcia, muito mesmo. Então, eu também acho isso, tá? Eu sou um cientista, mas não sou um cientista assim, bitolado, né, pessoal? Eu tento ser o mais cabeça aberta possível. Entre o céu e a terra, há mais coisas do que supõe nossa vã filosofia, já dizia o Shakespeare, eu acho que é por aí. Isso que o povo da floresta não conhecia nada da enzima, é bem isso. Onde vem o produto que você estuda? A Márcia perguntou. O meu vem lá da Amazônia, né? Vem de um instituto lá do Acre, no meio da Amazônia. Eu tenho uma parceria com eles, Rafael é o nome do cara até, e consegui através desses meus contatos aí do universo ayahuasqueiro, né? E sempre que eu preciso de ayahuasca, eles me mandam a ayahuasca. Eu pego essa ayahuasca, mando uma amostra para a USP para eles fazer análise, né? Porque para a gente aqui na ciência, a gente sempre precisa saber o que que tem dentro, quanto tem de DMT em cada ml, quanto tem de armina, armalina, tetridarmina. Eu preciso disso, né? Para publicar meus trabalhos científicos. Então, eu mando essa amostra para um professor que é parceiro meu de pesquisa na USP. Ele faz essas análises e daí a gente faz aqui os estudos que a gente faz e publica e tudo mais, né? Qual o nome do documentário? A Lohana falou, eu não lembro o nome do documentário. Sou horrível com nomes, Lohana. Perdido. Tem no Netflix. Bota aí Crianças Perdidas, Colômbia, Amazônia Colombiana, Netflix, que no Google que vai dar. O Alisson colocou, professor, a enzima que degrada o DMT é a mal, isso. Que também degrada a dopamina, é isso mesmo, Alisson. É a mesma enzima. Ah, quem são as pessoas ou instituições que possuem autorização legal para adquirir e manipular em rituais? Então, Amanda, hoje tem muitas instituições, né? Muitas mesmo. Religiosas. Aqui na minha região, aqui eu moro em Tubarão, em Santa Catarina, tem muitas instituições aqui em volta, né? Tem crescido muito isso. É incrível, né, como isso tem crescido. Eu acompanho esse movimento há 10 anos. E nesses últimos 10 anos teve um up aí gigantesco. Daí é aquilo que eu falei, né? Tem instituições que fazem um trabalho legal e outras que nem tanto, né? Então, estou vendo aqui. E outras que nem tanto, mas tem várias. As instituições têm que fazer, é como abrir uma igreja. Vai lá, cria um instituto, né? Vai no cartório, todo um, um estatuto e tudo mais, presidente, aquela coisa toda. É uma burocracia, né? Daí vai ter um CNPJ. É igual uma igreja, é igual criar uma igreja, né? Então tem vários hoje que fazem isso, tá bom? E daí essas instituições podem adquirir a ayahuasca, né? Tá bom? Mas eu sei que se der um Google aí vai ter ayahuasca para vender para qualquer um. Infelizmente está assim também. E é perigoso isso, tá? Porque quando a pessoa sabe o que está fazendo, né, tem conhecimento ancestral, científico, enfim, o negócio pode ser uma ferramenta muito útil, como que é o que eu vou falar aqui. Mas usada de qualquer jeito por quem não sabe o que está fazendo, também pode ser perigoso, né? Eu falo sempre na farmacologia, uma ferramenta é uma ferramenta. Uma ferramenta ela pode ser utilizada para algo muito bom ou para algo muito ruim. Eu vou dar um exemplo, um machado, né? Um machado é uma ferramenta. Eu posso usar um machado para me ajudar a construir uma casa, cara, de madeira, uma coisa assim, fazer uma coisa interessante. Ou com o mesmo machado eu posso matar uma pessoa. É o mesmo machado, a mesma ferramenta. O que mudou foi o uso que eu fiz dele, né? Ou se eu não souber usar o machado direito, eu mesmo posso me machucar, né? Posso me cortar e tudo mais. Então, o conhecimento é extremamente importante. Por isso que a gente tem que escutar os indígenas e também, ao mesmo tempo, né, evoluir no conhecimento científico aqui daquilo que a gente sabe fazer. Isso é importante, tá bom? Alguma questão, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Tô me recuperando de uma gripe aqui, pessoal, que tá punk. Ninguém? Tudo certo? Qualquer coisa, vocês vão colocando aqui, tá? O Clavison coloca aqui, institutos equivocados realmente pode desvirtuar a utilização dessa medicina. Com certeza, Clavison, infelizmente, né? Como eu tenho visto já, vários sendo feitos. E, e é isso aí. Pessoal aqui que tá me acompanhando pelo Insta também, Deide, valeu. Qualquer coisa, deixa um oizinho aí.
Bom, então seguindo aqui, qualquer coisa vão colocando aí, tá, pessoal? Mecanismo de ação e efeitos terapêuticos da ayahuasca, né? Agora entrando um pouquinho mais nessa questão farmacológica, tá? O DMT presente lá na chacrona, né? Naquela folha lá da Psychotria viridis, o DMT que está lá dentro, né? Ele ativa os receptores serotoninérgicos do tipo 5-HT2A. A serotonina é um neurotransmissor que tem aqui no nosso cérebro, muito importante para questões do humor, né? E essa serotonina age em diferentes subtipos de receptores, 7 subtipos, se eu não me engano. E daí o DMT age num desses subtipos, que é o 5-HT2A, age num receptor serotoninérgico, né? Muitos antidepressivos atuam aumentando serotonina, que age nesses receptores, por exemplo, né? Os psicodélicos clássicos, psilocibina, o DMT, enfim, esses psicodélicos, eles atuam geralmente nesses receptores serotoninérgicos, né? O próprio LSD, que é um psicodélico clássico, atua nesses receptores. Como eu falei, a planta lá, o cipó, né, o jagube, que é a Banisteriopsis capi, contém armina, tetrahidroarmina e armalina, que são aí inibidores da monoaminoxidase, aquelas enzimas, os Pac-Manzinho que degradam lá o DMT, e com isso permite que o DMT chegue no cérebro. Se não tiver essa junção, a chegada do DMT não acontece, né? Então, eu repito, é uma engenharia farmacológica que os povos indígenas criaram, pessoal, há milênios, tá? É uma tecnologia ancestral. E por meio desses mecanismos de ação, né, as pesquisas têm mostrado algumas coisas muito interessantes desse chá. Tanto pesquisa aqui no meu laboratório, mas principalmente pesquisas aí ao redor do mundo, né? Que esse chá ele tem mostrado efeitos promissores, por exemplo, em relação à neuroplasticidade, pessoal. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro se moldar, se adaptar. Essa capacidade, a neuroplasticidade, essa capacidade de adaptação do nosso cérebro, é uma ferramenta psicobiológica ainda pouco compreendida e extremamente promissora. Tudo que promove a neuroplasticidade tem um potencial muito grande, porque a neuroplasticidade te dá repertório de comportamento, de resiliência, aquela situação traumática que tu passou, entende? E é difícil, às vezes desenvolve um transtorno de estresse pós-traumático, uma depressão, enfim. Essa capacidade de modelagem do cérebro faz com que tu, de repente, lide de uma maneira diferente com essa situação e tu passe a ter um efeito antidepressivo, um efeito sobre o trauma, né? Então, os psicodélicos como um todo, e a ayahuasca não é diferente, tem um efeito muito promissor sobre a neuroplasticidade e também sobre neuroinflamação. Diminui a neuroinflamação de uma forma geral no cérebro, assim. Tem várias situações que levam à neuroinflamação, a gente vai falar aqui. No meu laboratório eu já fiz vários modelos aí que levam à neuroinflamação e a ayahuasca diminui bastante essa neuroinflamação, né? Outra coisa interessante, estudos de neuroimagem mostram que a ayahuasca pode modular a atividade e a conectividade de uma rede chamada rede de modo padrão, DMN do inglês, Default Mode Network, né? Essa rede de modo padrão, pessoal, é uma circuitaria neuronal aqui que está envolvida com essa questão nossa da introspecção, dos pensamentos, né? Dos pensamentos, Olha assim. que legal, o melhor que tem. O X14. Deixa eu ativar o mudo aqui. Cuidado com os microfones aí, pessoal. Esse, essa circuitaria aí da rede de modo padrão está envolvida com isso, com os nossos pensamentos, com a introspecção. Essa musiquinha de fundo que fica, às vezes, na nossa cabeça sempre, que às vezes até é chata, né? Fica ali aquele pensamento, aquela coisa, é muito essa rede de modo padrão. Isso é muito importante, por exemplo, porque em situações como ansiedade, como depressão, como trauma, essa rede ela tá hiperativada, a pessoa fica ali ruminando o pensamento, fica aquilo ali, um ciclo sem fim, assim, né? Girando pensamento, 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 pensamento ruim ainda. Então, essa rede fica hiperativada. O que que a ayahuasca faz? Estudos têm mostrado isso, estudos de imagem, né? O pessoal lá da UFRN, da Federal do Rio Grande do Norte, mostrou isso, por exemplo. Estudo de imagem, vai lá e mostra que a ayahuasca dá uma resetada nessa rede de modo padrão. Ei, para! Dá aquela parada. Então, nessa resetada aí, opa, né? Sai daquele labirinto de pensamento, daquela coisa do ciclo vicioso ali, e aonde de repente mostra umas perspectivas diferentes. Então, faz isso, estudos de imagem mostram isso, muito interessante, né? Então, diminui a hiperatividade dessa rede de modo padrão, e isso pode estar associado a estados de ansiedade e depressão, essa hiperatividade da rede de modo padrão, como eu falei para vocês. Então, esses são mecanismos de ação da ayahuasca e potenciais terapêuticos que ela tem que são muito, muito interessantes, assim, do ponto de vista, né, da psicologia, da psiquiatria, que podem ser explorados nesse sentido.
Seguindo aqui, que eu vou agora apresentar alguns estudos para vocês, tá? Tanto do nosso laboratório quanto de outros, que mostram esse caminho do potencial desse chá. Esse aqui, ó, são 6 estudos que a gente tem publicado no nosso laboratório, tem 2 em português, né? Bem menos do que eu tenho com cannabis, por exemplo, mas isso aqui, esse campo de pesquisa na minha vida é mais recente, né? E, mas eu tenho até dado preferência para estudos com ayahuasca do que com canabinoides nos últimos tempos aí. A gente tem aqui alguns estudos muito interessantes. Esses com as setinhas são os que eu destaco, inclusive. A gente tem 2 revisões. Essa revisão aqui foi de uma aluna de naturologia, o TCC dela, publicado na revista de Neurociência da Unifesp. É a ayahuasca nas causas e sintomas da depressão, uma revisão narrativa. Se vocês quiserem saber, por exemplo, um pouquinho mais sobre a ayahuasca na depressão, essa revisão aqui é publicada em português, está numa linguagem bem acessível, bem interessante. O Paul Vale dá uma lida ali, traz tudo sobre essa questão da ayahuasca na depressão. Essa outra revisão aqui, publicada numa revista chamada Behavioral Brain Research, está em inglês, mas é uma revisão que fala sobre a atividade anti-inflamatória da ayahuasca e as implicações terapêuticas, né, e neurológicas em doenças neuropsiquiátricas que essa atividade pode ter. Então a gente levanta lá, ó, o fato de ela ser antineuroinflamatória, ela pode ajudar nisso, nisso, naquilo, né, numa revisão. Então esses são trabalhos de revisão, mas eu tenho aqui trabalhos de pesquisa mesmo. Esse é um trabalho aqui, por exemplo, também publicado na revista de Neurociência da Unifesp, também em português. É um trabalho que foi feito por uma aluna de iniciação científica, Vitória Menezes. Hoje ela já é psicóloga e tal. E na época ela era aluna de iniciação científica, a gente fez esse trabalho muito bacana lá no Instituto de Expansão, em Uruçanga, onde a gente pegou pessoas que estavam chegando lá pela primeira vez, que nunca tinham tomado ayahuasca. E a gente aplicou um questionário nessas pessoas, um teste de ansiedade e um teste de depressão também, né, nessas pessoas. Aplicamos antes de elas tomarem ayahuasca pela primeira vez, aplicamos uma semana depois e 3 meses depois, para ver o que acontecia. E a gente viu que uma semana depois elas apresentavam essas pessoas apresentaram uma diminuição ali nas respostas relacionadas à ansiedade e depressão, uma semana depois, de um único uso, né, de ayahuasca, e 3 meses depois, essas respostas em relação à ansiedade ainda continuavam diminuídas, né? A depressão, a gente não viu ali uma diferença estatística, mas tem vários estudos, inclusive da UFRN, lá da Federal do Rio Grande do Norte, que é uma referência em estudos com ayahuasca, que mostra efeitos até 6 meses depois, né? Então, esse estudo aqui também está em português, bem bacana. E aqui alguns estudos, esse outro aqui, a gente viu os efeitos antidepressivos e ansiolíticos da ayahuasca, um modelo de neuroinflamação em animais. O que que a gente fez? A gente induziu a neuroinflamação em ratos no laboratório, e essa neuroinflamação faz eles ficar com um comportamento tipo ansioso, tipo depressivo, né? E a gente tratou eles com ayahuasca para ver se revertia isso, se revertia essa neuroinflamação, consequentemente o comportamento. E reverteu. Foi muito interessante, é um estudo publicado na Behavioral Brain Research em 2022. Esses estudos aqui agora, esses dois de baixo aqui, bem recentes, do ano passado, um publicado esse ano, inclusive agora, tem pouquíssimos tempo, né? Semana passada. Esse primeiro aqui foi publicado numa revista chamada Molecular Neurobiology, que é uma revista do grupo Nature, uma revista científica e bem importante na área. Então mostra a relevância desse estudo. O que que a gente fez? Aqui nos animais, a gente induziu uma condição que a gente chama de sepse. A sepse acomete humanos aí, em hospitais e mais de 50% das pessoas que têm um quadro de sepse em hospital acabam falecendo. E as pessoas que não morrem, né, acabam tendo muitas sequelas, assim, problemas relacionados ao humor, depressão, ansiedade, uma série de coisas e também às vezes déficit cognitivo, que a sepse é como se fosse uma inflamação generalizada do corpo, uma resposta inflamatória ah, exagerada do corpo, e isso afeta o cérebro também, inflama bastante o cérebro. Então o que que a gente fez? A gente induziu a sepse nos animais, mas antes de induzir a sepse, a gente tratou esses animais com ayahuasca para ver se protegia o cérebro desses animais. Tipo, pessoas que tomam ayahuasca regularmente estariam mais protegidas de um episódio de sepse, né? Essa era a nossa pergunta. E a gente viu que sim, que aí os animais que passaram por sepse, mas que tiveram tratamento prévio com ayahuasca, eles tiveram um fator neuroprotetivo. Os neurônios desses animais estavam mais neuroprotegidos contra neuroinflamação, contra estresse oxidativo, que diminui lá também, que leva à morte neuronal, né? Também o comportamento ansioso desses animais, tipo ansioso, os animais que passaram pela sepsis depois tinham um comportamento tipo ansioso, os animais que tinham recebido ayahuasca previamente tinham menos comportamento ansioso. E uma coisa que a gente viu aqui muito interessante é que o tratamento com ayahuasca aumentou
uma proteína no cérebro, essa aqui, ó, BDNF, Derived Neurotrophic Factor. Desculpa o meu inglês aí, qualquer coisa. Mas BDNF, essa é uma proteína que ela indica o quê? Que tem sinaptogênese, tem neuroplasticidade acontecendo, tem crescimento de novos neurônios, neurônios se formando, né? E a gente está falando de um cérebro que passou por sepsis, neuroinflamação, morte neuronal, e essa proteína estava aumentada nos ratinhos que receberam ayahuasca. Ou seja, teve neurogênese, teve neuroplasticidade nesses animais, que pode ser o que está, inclusive, diminuindo ali o comportamento ansioso, uma série de coisas. Então, esse estudo muito bacana que a gente conseguiu publicar no passado aí na Molecular Neurobiology, e agora um estudo recente, né, e da semana passada, e que a gente viu a ayahuasca no modelo de AVC. O AVC que dá em pessoas aí, né, o acidente vascular cerebral, derrame, popularmente conhecido. O nosso AVC que é isquêmico, né, aquele AVC que entope a veinha, vamos dizer assim. Então a gente induz um AVC nos ratinhos e depois, aqui não foi antes, aqui depois a gente tratou eles com ayahuasca, né? E o AVC ele gera um dano, morte neuronal, gera neuroinflamação, estresse oxidativo, uma série de coisas assim como nas pessoas, também no rato. E a gente tratou esses animais com ayahuasca. E a gente viu que a ayahuasca ela conseguiu reverter os danos do AVC nos animais. Reverteu a neuroinflamação, diminuiu a neuroinflamação em áreas cerebrais muito importantes, como hipocampo, hipotálamo, córtex frontal, e também diminuiu o estresse oxidativo, que é uma reação ali oxidativa que dá nos neurônios e leva à morte neuronal. A ayahuasca diminuiu isso no cérebro dos ratinhos que tinham passado por AVC, comparado com aquele cérebro de ratinhos que não receberam ayahuasca. Esse trabalho foi publicado agora, como eu falei, na Behavioral Brain Research, e é o primeiro trabalho aí do mundo a mostrar esse efeito da ayahuasca num modelo de AVC. Esse outro aqui também é o primeiro trabalho do mundo a mostrar os efeitos da ayahuasca em um modelo de sepsis. Agora a gente tem outras perguntas para fazer, né? Que na AVC a gente tem que fazer um projeto mostrando se a gente dá ayahuasca antes do AVC, será que está neuroprotegido, igual ao da sepse? Se a gente dá ayahuasca depois da sepse, será que vai reverter, igual foi aqui no AVC? Então tem várias coisas que a gente vai continuar estudando aqui no laboratório para tentar aí entender cada vez mais, né, as possibilidades desse chá aqui, as propriedades terapêuticas que esse chá pode ter. Tá bom, meus queridos? Bom dia, professor. Posso tirar uma Pode, dúvida? eu ia abrir agora justamente para isso aqui. Fique à vontade. Obrigada. Esse experimento que vocês fizeram acompanhando ao longo do tempo, antes de usar o ayahuasca, uma semana depois, e acho que 3 e 6 meses depois, você havia comentado. O uso da ayahuasca foi feito uma vez, ou foi feito algumas vezes ao longo desses meses? Uma única vez. Isabel, obrigado aí pela participação, pela pergunta. Foi feito uma única vez, tá? Esse é um estudo bem simples, né? É um estudo que não isolou muitas variáveis importantes, né? Ao longo desse tempo, por exemplo, sei lá, a pessoa pode ter feito outras coisas, né? Enfim, que a gente não sabe, não estava sob o nosso controle. Mas a ayahuasca ela não usou. Isso a gente sabe. Usou uma única vez a ayahuasca, mas tem estudos, um estudo controlado, duplo cego, vou falar sobre ele aqui até da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi feita uma única administração de ayahuasca em pacientes com depressão refratária e o efeito se manteve por 6 meses. Esse sim, um estudo muito mais rigoroso do ponto de vista de método científico, assim. Mas no nosso aqui foi só uma vez mesmo, Isabel. Tudo certo? Interessante, obrigada. Ô, de nada, fica à vontade aí. Alguém mais? Deixa eu ver aqui. Como a ayahuasca, a Maria Eduardo colocou, como a ayahuasca pode ser integrada de maneira segura em abordagem terapêutica? Viu algum estudo que pode ser benéfico à saúde mental? Então, eu vou fazer um encontro um dia aqui no Clube da Sinapse falando só sobre algo que a gente tem chamado na ciência, na pesquisa, né? Psicoterapia assistida por psicodélicos. É um protocolo, PAP, psicoterapia assistida por psicodélicos, que tem sido aí já muito estudado, tem sido usado já em Austrália, por exemplo, é liberado, nos Estados Unidos, tem se falado muito nisso e tal. E eu acho que a ayahuasca pode entrar nesse contexto da psicoterapia assistida por psicodélicos, né? Que tem todo um protocolo de preparação, depois de uso da substância, com a supervisão e acompanhamento ali de profissionais que sabem o que estão fazendo, né? E depois sessões de integração, integra aquilo que ela viveu, aquilo que ela experimentou. Eu acho que nesse contexto a ayahuasca pode se encaixar, assim como se encaixa a psilocibina, que os estudos têm mostrado, o próprio MDMA, que tem mostrado nesse contexto da PAP aí, da psicoterapia assistida por psicodélicos. Eu acho que a clínica do futuro vai ter psicólogo, vai ter médico, vai ter. Cuidado do microfone aí, pessoal. Vai ter psicólogo, vai ter médico, vai ter um xamã lá, entende?
um pajé para saber o que está acontecendo ali. Então, a ayahuasca eu acho que pode ser utilizada dessa forma. Tem um encontro que eu faço questão, é uma coisa que eu curto pra caramba. Eu, como psicólogo, tô indo por esse caminho, né? No Brasil ainda não é permitida a psicoterapia assistida por psicodélico, mas isso não impede de estudar, né? E logo, em algum momento, eu acredito que isso será possível, porque vai ser possível em outros países e aí vai chegar aqui também. E daí eu acho que a ayahuasca vai se encaixar nesse contexto, Maria Eduarda. A Suete bota aqui também, muitos estudos estão usando a ayahuasca para impor sua religião, tem tudo isso, né? Pode virar aí um instrumento de manipulação também, que não é legal, né? Vou procurar esses estudos, eu imagem e tal. Teria alguém feito sobre a ínsula? Não sei, Márcia. Esse estado de reverberação intensa no paciente depressivo tem muito a ver com o hiperfuncionamento da ínsula. Eu não lembro de ter lido, mas imagino que eles devem comentar alguma coisa sobre isso nesse estudo, então. Ayahuasca em modelo de Alzheimer, Márcia, nossa, eu tenho muita vontade, já instiguei algumas pessoas a gente fazer isso. Inclusive, Márcia, se tu quiser fazer aí, tamo junto. A Márcia é pesquisadora, tá, pessoal? Professora, doutora em farmacologia, ali da Univale. Então, a gente tem uma amizade, umas parcerias aí. De repente, nessa dá para fazer, aí, ó. Ô, Márcia. Como foi a forma administrada aos pacientes nesse estudo de Uruçanga? Eles tomaram, né, ayahuasca normal, na cerimônia. Eles não foram para participar do estudo, né? Eles foram para participar de uma cerimônia. Nós é que estava lá pegando as pessoas que chegavam pela primeira vez e a gente perguntava, ó, tá isso aqui pela primeira vez, né? Tu aceita participar de um estudo, assim, assim, assado, tal? Ela, não, aceita, tá, tu vai só preencher esse formulário aqui, e depois de uma semana, 3 meses depois, a gente vai te contatar para preencher de novo. Pode ser? Ela pode. Daí ela participou da cerimônia normal, tomou ayahuasca lá, como todo mundo numa cerimônia toma, via oral. Nos casos do TEA, né? Transtorno do espectro autista nos 3 níveis, tem algum estudo sobre. Não, nunca vi nada sobre a ayahuasca no TEA. Eu acho que aqui até tem que ter algumas ressalvas e com cuidado, né? Não quer dizer que impossibilita, não quer dizer que não dá, só ir com cuidado, né? Muito cuidado. Mas eu já vi pessoas com TEA usar em cerimônias de ayahuasca, mas em um lugar, né, que faz um trabalho extremamente responsável, muito cuidadoso. E nesse caso não foi problema nenhum, bem pelo contrário, ajudou a pessoa e ajuda até hoje. Mas isso depende muito do lugar, de quem vai fazer esse trabalho, entende? Eu acho que a chance de dar problema é maior do que a chance de dar boa, porque a maioria absoluta das pessoas não sabe o que vai estar fazendo e pode fazer besteira, né? Tem gente que chega num lugar assim pela primeira vez e eles dão um copão de ayahuasca, assim, né? Pô, isso é um desrespeito, pessoal. Primeiro, a pessoa tem uma experiência horrível, traumática, pode ser até bagunçar alguma coisa ali, entende? Vai com calma, vai com cuidado. É melhor não sentir nada do que sentir muito no início, tal. Então tem gente que faz esse trabalho bem responsável, mas tem gente que não. Lohana coloca aqui, a prescrição de ayahuasca pode ser feita, extrato padronizado em óleo, somente em cerimônia? Não pode, não existe prescrição de ayahuasca, não. O único uso regulamentado de ayahuasca no Brasil é para fim religioso. Só isso. E pesquisa, né, a gente consegue usar também. Mas com aprovação de comitê de ética, uma série de burocracias e tudo mais. Esse estudo aqui passou por comitê de ética, todos esses meus estudos aqui, fora as revisões. Então, não pode ser prescrita ayahuasca, tá bom? Então, seguindo, pessoal, qualquer coisa, vão colocando ali. Aqui agora eu vou falar de alguns outros estudos bem interessantes aí, né, no Brasil e no mundo. Esse estudo aqui, por exemplo, publicado na Scientific Reports em 2017, uma revista do grupo Nature, esse estudo mostrou, aqui é interessante, aqui esse estudo usou só o jagube, só o cipó, não usou a chacrona, não usou o DMT, usou só as tetrahidroarminas ali, tetrahidroarmalina, enfim, essas substâncias que estão presentes no jagube, que inibe a mal. E só nessa parte do chá, vamos dizer assim, esse estudo conseguiu mostrar, foi feito um estudo in vitro, né? Cérebros ali in vitro, e mostrou que os compostos estimularam a proliferação, migração e diferenciação de células troncos neurais em neurônios adultos, ou seja, favoreceu a neuroplasticidade, a criação de novos neurônios. Eu nem estou falando da chacrona do DMT, estou falando só da parte do cipó, né? Isso é muito interessante. Esse estudo aqui foi publicado em 2017, um pessoal de fora. Esse outro estudo aqui também, bem interessante, que é do pessoal lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Que é um grupo aqui no Brasil que é muito importante, estudos com ayahuasca. Foi o primeiro, foi publicado na revista Frontiers in... Cuidado, o áudio, pessoal.
Foi o primeiro estudo, deixa eu só, foi o primeiro estudo, ah, primeiro ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, né, com ayahuasca, que explorou essa questão do BDNF. Esse estudo tipo duplo cego, controlado por placebo, é assim, tu pega um grupo de pessoas que recebe ayahuasca, outro grupo recebe placebo, né? Eles não sabem o que eles estão usando. Quem recebeu ayahuasca não sabe se recebeu ayahuasca, quem recebeu placebo não sabe se recebeu placebo. E quem aplicou duplo cego é que eles não sabem e quem aplicou também não sabe, né? Para deixar o mais isento possível de qualquer viés ali. Só que nos estudos com psicodélicos é muito complexo fazer um duplo cego. Porque quem recebeu placebo vai saber que recebeu placebo, né? O psicodélico tem um efeito muito característico, muito intenso, né? Sei lá, às vezes eu tomo algo, penso que tomei ayahuasca, eu posso ter aqui um efeito enteógeno, é possível, mas a maioria não vai ter isso. Então é complicado, isso se discute muito, essa questão do duplo cego e tal, para psicodélicos, né? Mas esse foi o primeiro que fez isso e explorou a modulação do BDNF, aquela proteína que eu falei para vocês que diz respeito ao crescimento de novos neurônios, neuroplasticidade, né? Ah, que explorou a modulação do BDNF em respostas a um psicodélico, no caso aqui, na depressão, né? No caso aqui, a ayahuasca. E o que que esse estudo mostrou? Que tinha uma ligação potencial entre os efeitos antidepressivos da ayahuasca e a alteração do BDNF. Ou seja, aquelas pessoas que receberam a ayahuasca tiveram um aumento do BDNF e tiveram uma diminuição da depressão. Então pode ser por essa questão de favorecer a neuroplasticidade mesmo, né? Favorece a neuroplasticidade, dá mais repertório, repertório de pensamento, comportamental e tudo isso. Então, esse estudo mostra essa relação aqui pela primeira vez. É um estudo do pessoal do Rio Grande do Norte, publicado na Frontiers in Psychology, uma revista aí do grupo Frontiers, também bem interessante. Esse outro estudo aqui também publicado na Scientific Reports, do grupo Nature, também de um grupo brasileiro, coordenado, eu acho, pelo Stevens Rein, que é lá da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse estudo aqui, pessoal, aqui eu estou falando de outro estudo brasileiro, né? Falando de vários estudos brasileiros. O Brasil é pioneiro, pessoal, é um dos principais países no estudo não só da ayahuasca, mas de psicodélicos no mundo. Esses dias saiu um ranking dos principais países pesquisadores de substâncias psicodélicas. O Brasil estava em terceiro, só perdia para os Estados Unidos e não lembro qual era o outro. Mas então o Brasil tem um protagonismo muito grande. A ciência no Brasil, para essa área aqui, é muito respeitada no mundo, é muito importante. Tem muita gente séria e boa que faz estudos importantes aqui no Brasil. Esse aqui é mais um estudo brasileiro. Esse grupo aqui, do Stevens Rein, eles têm uma técnica lá que eles chamam de minicérebros, né? São organoides cerebrais, ou celulares, né? Que é como se fosse um emaranhado de neurônios que estão numa plaquinha, assim, como está nessa foto aqui, ó. E esses minicérebros, o Stevens Rein já vi que ele não gosta muito de falar de minicérebro, mas para facilitar aqui, esses minicérebros eles colocam nessa plaquinha, e daí algumas plaquinhas eles colocaram o 5-mel-DMT, que não é o DMT ali que tem na ayahuasca, mas é muito parecido. Então, são praticamente substâncias irmãs, vamos dizer assim. E daí ele percebeu que nesses minicérebros que receberam o 5-mel-DMT, esse psicodélico, né? Esses minicérebros aumentou muito a expressão, por exemplo, de proteína associada ao mecanismo celular de aprendizado, de memória, né? Aquele negócio da neuroplasticidade. E diminuiu, né? Teve efeitos antineuroinflamatórios, diminuiu ali proteínas, substâncias relacionadas à inflamação, tá? Isso é algo que eu tenho falado, né? E que a gente tem mostrado até nos meus estudos aqui, a ayahuasca, os psicodélicos, o DMT, o 5-mel-DMT, psilocibina, eles têm essa característica de melhorar a neuroplasticidade como um todo e de diminuir neuroinflamação. Esse estudo aqui mostrou isso também, por exemplo, tá? Esse outro estudo aqui, publicado também pelo pessoal lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse estudo é bem interessante, publicado na revista chamada Psychological Medicine. Ele foi o primeiro ensaio controlado a estudar e a testar a ayahuasca na depressão resistente ao tratamento. Ou seja, pegou ali dezenas de pessoas, um grupo de pessoas que tinha depressão e que não respondia a nenhum tratamento, né? Não sei se vocês sabem, pessoal, mas aproximadamente metade das pessoas com depressão, é um número alto isso, metade das pessoas com depressão não responde a nenhum tratamento, tenta vários antidepressivos, várias abordagens, e essas pessoas não respondem a esse tratamento, né? Metade é bastante gente, tá? Então eles pegaram só essas pessoas com depressão resistente que não tinha respondido nenhum tratamento, ou seja, as mais difíceis de tratar, né? E eles testaram a ayahuasca, né?
através de um estudo também randomizado, placebo, controlado, grupo placebo e tudo mais, testaram a ayahuasca somente nessas pessoas. E esse estudo mostrou, né, efeitos muito interessantes da ayahuasca no tratamento da depressão. Aqui, ó, essa figurinha aqui mostra, ó, 100 ml do chá, né, equivalente a uma xícara de chá, reduziu a gravidade da doença em 64% dos pacientes, o dobro do que foi observado no grupo placebo, né? Lembrando, eram pacientes que não respondiam a nenhum medicamento. Mais de 60% deles respondeu à ayahuasca, uma única dose, né? E esse grupo aqui mostrou estudos que esse efeito dura por até 6 meses. Então é muito interessante. Os efeitos colaterais que aparecem, né? Característico, Foi náusea, uso ritual? inquietude. Opa, Léo, fica à vontade, meu querido. Bom dia. Foi uso ritual? Não, isso foi um ambiente controlado. Controlado. Um ambiente Tá. controlado, hospitalar, tudo mais, assim, né? Um ambiente controlado. Aí Não, eu acho que. eles liofilizaram, se eu não me engano, botaram numa cápsula e para daí depois na outra, para não sentir o gosto, né? Porque se por causa do gosto Uhum, ia dar para separar o placebo ou não, ia sentir o gosto já ia saber, eu tô tomando ayahuasca, de certeza. uhum. Não, só para saber também, aquilo que a gente discute também, o efeito do ritual também, né? O efeito comitiva de todo o processo, né? Brincando aí, fazendo analogia, né? Porque eu Sim, acho que tem um pouco isso, né? E aí, às vezes, eu resgatando aqui, eu estava olhando alguns pontos aqui, até nesse livro do Jeremy Narby, né? Que a gente tinha comentado, sim, e ele fala um pouco disso, né? Da abordagem, ele chama ali de uma abordagem materialista, né? Do processo, que no limite, quando a gente vai analisar as estruturas inertes, né? Às vezes a gente vai olhar situações moleculares que também não diferem muito, né? Do que a gente avalia nesses processos de estudo mais biológico, né? sim. E aí tem uma frase que ele usou aqui que eu achei muito legal, fazendo essa análise já na síntese que ele faz sobre isso, né? Aí ele fala: a análise acadêmica do xamanismo será sempre um estudo racional do irracional, isto É, é, um contrassenso, um beco sem saída. Então, acho que é um pouco isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa, né? Essas substâncias estão trazendo, né, benefícios para a gente, né? Como não imaginar de a gente massificar isso? Não tem outra forma, né? Às vezes é buscando pela indústria farmacêutica, mas ao mesmo tempo os indígenas, os povos ancestrais, eles ficam alijados também desse processo dessa, vamos dizer assim, de aproveitar desse domínio intelectual do processo, né? Que na sim, verdade eles tem até um estudo de acho que 2017 de um antropólogo, ele faz um levantamento de 10 grupos que estavam estudando as políticas, né? Estudando a questão do uso terapêutico também, ou uso ritual mesmo, com as, vamos dizer, as igrejas ayahuasqueiras, né? Nenhum dos grupos, dos 10 grupos, era indígenas, né? Assim, o processo fica meio fora, e aí acaba que a gente vai, né, trazendo, ocidentalizando e ao mesmo tempo também trazendo uma visão muito contemporânea de um processo e vai ficando esquecido, né, todo esse processo espiritual ligado mas eu acho assim, não é uma crítica aos trabalhos, eu acho que eles são necessários, né, mas sim, às vezes de um trabalho que até eu fiz uma crítica, eu acho que na época até mandei para ti, tinha 35 trabalhos que foram estudados numa revisão, falando, o título do trabalho é o efeito da DMT, né, sobre, eu não lembro exatamente se era sobre a depressão, ansiedade, mas enfim, dos 35 trabalhos, 33 era o uso ritual com a ayahuasca. Então, sim, assim, eu acho que é demais, né, assim, colocar, e a gente está começando a estudar e conhecer todas as substâncias, né, que de fato fazem o efeito, né. sim. Mas é só esse comentário que eu achei interessante, olhando assim, e folheando. Você leu o livro, né? Qual livro? Porque pelos seus comentários, tem comentários que você faz que parece que você falou que não tinha lido o livro, né? Ainda Aquele não, não do. li ainda. Tá. Não leu, mas então leia, Eu porque vou ler, tá aqui, é o próximo. Terminar o que eu tô lendo, realmente eu vou ler isso aí. bom. Você vai ler, mas de alguma forma você já leu em algum momento aí na sua ancestralidade de alma aí, né? Mas tá igual, igual. Massa, massa. Cara, Mas não, valeu. eu que agradeço. Essa discussão que tu traz é extremamente importante. Tem muita gente que faz essa discussão. Esse próprio grupo aqui do Rio Grande do Norte, né? Eles respeitam muito essa questão, né?
realmente, uma coisa é tu testar a molécula ali, a cápsula, num ambiente hospitalar, enfim, num ambiente controlado e meio inerte, né? E outra coisa é tu ter a experiência num ambiente com música, num ambiente com cheiros, cores, né? Enfim, muita coisa. Isso tudo faz muita diferença. Só que a ciência, infelizmente, ela ainda é muito engessada, né? Então ela exige muito desse negócio, assim, de duplo cego, controlado, duplo placebo, tal, exige muito. E tem uma discussão, como eu falei, em relação a isso, porque é impossível fazer a ayahuasca, a psilocibina, que sejam os psicodélicos, eles não conseguem se encaixar na caixinha tradicional da ciência. Porque não dá para te fazer um duplo cego, controlado, por placebo, tal, com essa substância. Tu não vai conseguir, entende? As pessoas vão saber o que é o que, mas ainda a ciência exige isso. É que assim, ó, a É. ciência usa E a experiência é muito também individual, né? Eu muito acho que não é. individual, muito subjetivo, é um estudo muito qualitativo, né? E a gente faz muito quantitativo. Então, se fala muito nisso, Léo, se fala muito nisso, assim, mas a ciência ainda exige isso, de certa forma, mas tem uma discussão muito séria em relação a isso. Até para aprovar o MDMA lá para o trauma nos Estados Unidos, tem entrou nessa discussão. A gente não consegue encaixar essa substância nesse modelo padrão, tem que repensar isso, né? A pessoa vai saber que ela está sob efeito ou não tem como disfarçar, né? E talvez esse não seja o melhor caminho para esse tipo de estudo. Mas uma coisa que eu acho interessante, Léo, é que mesmo olhando só para esses aspectos assim, bem molecular, neurobiológico, bem materialista mesmo, né? Eu aqui nos ratinhos, né? Eu não olho subjetividade, eu não olho não, cerimônia, não olho nada, eu olho o cérebro do ratinho só. Mesmo olhando só para isso, se a gente olhasse só para isso, que é um erro, é algo muito limitante se a gente olhar só para isso, mas é o que a gente consegue fazer, às vezes. Mesmo a gente olhando só para isso, já tem efeitos muito interessantes, cara. Muito interessantes. Sem Então dúvida. imagina se tu É, olhar para o contexto todo, né? Eu acho sem que dúvida, é muito é gostoso. Show. demais. Obrigadão, Léo. Sempre bom. Vou ver, dar uma lidinha aqui. Deixa eu ver. Estou interessada, Giovana, em estudar a relação da ayahuasca e o Alzheimer, para possível TCC. Rafael, Oh, pode só falar, Léo. uma coisinha que eu ia acrescentar, não sei, talvez os estudos para a gente, para se avaliar aí, eventualmente uma proteção, por exemplo, com AVC, pensando assim em utilizar essas populações que fazem uso mais, né, vamos dizer, ordenado, né, assim, no caso, por exemplo, ao DV, que tem suas duas Sim, tomadas sim, mensais e tal, talvez seja interessante, né? Porque aí já está sim. uma dosagem mais estável no tempo, né? Então, na verdade, a gente indo, né? E eu frequentei também já o DV, a gente já observa depoimentos muito parecidos, assim, de relatos que demonstram isso, que é só, na verdade, botar isso na Sim, linguagem sim. científica, né? Eu acho muito interessante ir para o meio e estudar ali no meio, entende? Ao invés de levar para o laboratório. É a minha ideia, tanto foi o que a gente fez naquele estudo ali no Expansão, né? A gente foi para lá, ao invés de levar para o laboratório. Eu acho que é por aí o caminho também. Deixa eu ver. Giovana coloca aqui estudo no Alzheimer. Acho estudo ainda não tem suficiente, nem sei se tem, muito menos suficiente, Giovana. Tudo que tu pensar em ayahuasca tem pouca coisa, pouco estudo ainda, muito incipiente, assim, estudo do ponto de vista aí da nossa ciência aqui ocidental, né? Os indígenas já estudam isso há milênios. E acho que o caminho aí do Alzheimer dá um caminho em modelo animal. Acho que a gente deve começar por aí, né? Tem modelo animal de Alzheimer para gente testar, ver o que acontece e tal. Acho que é um caminho bem interessante. Quais os desafios regulatórios do uso da ayahuasca poderia enfrentar na transição de práticas tradicionais para terapias farmacêuticas globais? A Maria Eduarda coloca. Vários desafios, né? Primeiro, o risco enorme de a gente se afastar, esquecer da origem, né? E transformar isso numa cápsula patenteada e tudo mais. Eu tenho muito medo disso. Eu acho que não é esse o caminho, não deveria ser, pelo menos, mas é um caminho possível e perigoso, da forma que a gente vive hoje, né? Como a gente encaixa as coisas aí. Então, mas eu acho que o caminho vai passar por essa questão da psicoterapia assistida por psicodélicos, provavelmente por outras substâncias, psilocibina, MDMA, que é o que está mais adiantado, MDMA e psilocibina nos outros países aí. E daí, quando chegar esse protocolo aqui no Brasil, a ayahuasca como algo nosso, assim, a gente pode adaptar esse protocolo pro jeito nosso, né? Que é com a ayahuasca. Mas eu repito, né? Pô, na clínica que vai aplicar isso, tem que ter um médico, um psicólogo, tem que ter um pajé lá, um xamã, alguém pelo menos para consultar, e nesse sentido, assim, acho que tem que juntar isso tudo. Vai ser um desafio, um caminho construído aí aos pouquinhos, mas eu acho que vai ser interessante.
É, dois enteógenos, é isso, Gabriela. Não é fácil comparar o efeito placebo. Qual livro, por gentileza? A Márcia pergunta ali, Léo. Depois coloca aqui no chat qualquer coisa. A serpente, alguma coisa. Eu sou horrível com nomes, pessoal. A pesquisa que mistura cultura e farmacologia é muito complexo, difícil isolar fatores. Isso mesmo. Eu vou falar sobre os riscos já já, Gabriela. Vamos seguindo aqui, então. Em relação a outras, além de eu falei aqui depressão, né, que é uma possibilidade bem interessante, outras duas possibilidades que a ayahuasca, os psicodélicos como um todo, mas a ayahuasca tem se mostrado muito promissor. Aqui eu destaco uma que é a dependência de substâncias, né, que eu trago dois artigos, um publicado no Journal of Psychoactive Drugs e outro no Frontiers in Psychiatry, que traz essa questão da droga como opção de tratamento, nesse caso aqui da Journal of Psychoactive Drugs, tratamento do crack e da cocaína, né, da dependência do crack e da cocaína. Os participantes, por exemplo, que participaram desse estudo, uma amostra aí de 50 usuários de 40 usuários de crack, por exemplo, e cocaína, esses participantes reportaram que a ayahuasca permitiu que eles tivessem um acesso a dimensões de consciência, né? que, que, que fez com que eles resolvessem problemas e traumas de forma que reduzisse um pouco o consumo de cocaína e crack, né? Então tem estudos interessantes sendo propostos nesse caminho da ayahuasca para dependência das drogas. Uma coisa que eu acho extremamente promissora é aqui, ó, na ayahuasca para dependência do álcool, porque isso a gente observa muito nos locais ayahuasqueiros, né? Esse estudo aqui na Frontier Psychiatry, o que que ele pegou? Pegou pessoas, né, que fazem o uso religioso de ayahuasca e viu que essas pessoas que faziam uso religioso de ayahuasca, quando comparado a pessoas que não faziam uso, eles têm um índice menor ali, tem um perfil de usar menos álcool e cigarro, né? E isso, cara, isso é muito visível. Essa foi uma das primeiras coisas que o meu olhar de cientista brotou naquele lugar, assim. Quem usa ayahuasca regularmente eu falo aí uma vez por mês, que seja, tal, mas por um período mais longo, tipo, quem usa ayahuasca aí com uma frequência de uma vez por mês, depois de 1, 2 anos, dificilmente continua tomando álcool. E é natural o processo. Eu, por exemplo, eu não tomo mais álcool praticamente, muito pouco mesmo, assim, porque a ayahuasca não combina com álcool. Eu não sei o que acontece, isso é uma coisa a ser estudada, mas a maioria das pessoas que frequentam o centro ayahuasqueiro há algum tempo, elas vão parando de beber. Algumas pessoas procuram por causa disso, né, para parar de beber, tem problemas com álcool e tal, e param. E algumas pessoas, a maioria, não, é de uma forma natural. Nem estava pensando nisso, mas isso veio também, entende? A ayahuasca não combina com álcool. Quando o efeito do álcool fica diferente, aquela tonturinha, né? Que às vezes a gente acha bom e tal, quando tá no efeito do álcool, a ayahuasca começa a ficar um pouco desprazeroso, né? Não fica muito legal, assim. Me lembra muito de sulfirão, um medicamento que foi utilizado por muito tempo na farmacologia, não é mais, para tratar o alcoolismo. O sulfirão inibia uma enzima, a álcool dehidrogenase, que transforma ali o álcool em aldeído dehidrogenase, desculpa, eu acho. Transforma o álcool é transformado em aldeído, o aldeído em outra substância e sai do corpo, né? Esse aldeído, quando se acumula no corpo, ele faz mal ali, fica vermelhidão, dor de cabeça, mas ele não fica muito tempo no corpo, porque logo tem uma enzima que transforma ele e ele sai. Então, no processo ali do álcool, ele não fica muito tempo no corpo. Só que tinha um medicamento que inibia essa enzima, e daí a pessoa que tomava álcool acumulava aldeído no corpo, se sentia mal, e a ideia é que ela parasse de usar álcool, né? Porque ela não ia estar se sentindo bem. Só que daí não deu muito certo, porque a pessoa continuava usando álcool e passava mal. Então tinha dois problemas, né? O uso do álcool e ela passando mal. Então a ayahuasca parece fazer um pouco isso, assim, o álcool fica desagradável, a ressaca mais ainda. Isso é uma percepção pessoal minha, né? Eu quero muito fazer um estudo nesse sentido, estou aí mexendo os pauzinhos para fazer, porque realmente dá uma diminuída drástica em relação ao álcool em quem frequenta a ayahuasca. E tem pessoas, né, que vão lá para diminuir o álcool e percebe que isso funciona, tipo, usa ayahuasca, fica um tempo sem beber e depois para o dia ayahuasca, porque sabe que vão ficar sem beber, entende? Então, a ayahuasca não combina com álcool. Se tu vai muito na ayahuasca, tu automaticamente vai diminuir o álcool, e se tu bebe, tu automaticamente não vai querer ir na ayahuasca, porque se tu bebe e vai na ayahuasca, também a experiência lá não é boa, né? Então, as duas coisas não combinam. E estudos têm mostrado isso, que tem um potencial bacana. E eu vejo pessoas, né, também, dependente de outras substâncias, como cocaína, crack, nesses locais, tendo benefícios, né? Tendo ali os benefícios, daí pode, né? Tem toda a questão ritualística, toda a questão ali da comunidade envolvida, né? Que dá o apoio também, não é só o chá, provavelmente, né? Tem muita coisa ali envolvida, mas a pessoa dá um sentido novo para a vida e tudo mais.
Mas os psicodélicos na dependência é algo que eu acho muito promissor, muito interessante, porque a dependência, pessoal, do ponto de vista da neurociência, é uma doença sem cura e extremamente difícil de tratar. Extremamente difícil de tratar. A maioria das pessoas, elas têm recaídas, é difícil. Então, os psicodélicos, eu acho que não tem tratamento assim, muito eficaz. Eu acho que os psicodélicos vêm aí como algo novo e muito interessante nesse caso. Outra coisa. Rafael, Opa, pode falar. só um adendo. Alguma pesquisa assim com microdoses? Poucas coisas com microdoses. Eu acho que é um caminho a ser estudado também. Eu, particularmente, não sei, assim, não tenho uma opinião formada. Eu sou dessa, eu preciso ver com mais estudos, assim, né? Mas tem alguns estudos já, mas não me recordo agora de cabeça, assim, algum estudo de microdose para dependência. Mas eu acho que é uma abordagem, no mínimo, interessante para investigar. Tente fazer o estudo se não tiver ainda, né? Porque tem alguns estudos já com microdose que tem resultados interessantes para depressão e tudo mais, mas no caso da dependência eu não sei. É uma boa pergunta, ô Léo. Outra coisa que é bem promissora é no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, pessoal. Traumas. Os psicodélicos são muito bons para traumas. Tanto é que o MDMA nos Estados Unidos, no protocolo de psicoterapia assistida, estava para ser liberado pela FDA para tratamento de trauma. Porque toda essa questão de neuroplasticidade, né? De de estimular isso, dar mais repertório de pensamento e tudo mais, e a pessoa às vezes ressignifica, tem a possibilidade de ressignificar um trauma. Tem estudos mostrando isso, eu já vi isso na prática, pessoas ressignificar trauma através da ayahuasca e se ver livre, às vezes, de uma coisa de 20 anos, por aí, e isso tem muita relação com o efeito neurobiológico mesmo da ayahuasca, de fazer ali neuroplasticidade, a gente proporcionar isso. E também em relação ao aprendizado, assim, né? Esse estudo aqui é o estudo do Antônio Serra, que é esse pesquisador italiano que veio me visitar aí ano passado e tal, né? Ele publicou essa revisão na Frontiers Pharmacology, na forma de uma hipótese que eu acho muito interessante, né? Ele sugere aqui que o DMT presente na ayahuasca ativa um receptor no cérebro chamado sigma R1 e promove neuroproteção, imunomodulação e neuroplasticidade, né? Faz toda essa neuroplasticidade através desse receptor, né? A ativação desse receptor pode reverter déficit de memória, facilitando a recuperação de memórias reprimidas no transtorno de estresse pós-traumático. Olha só, a gente não está falando de uma situação, de uma substância que vai fazer que vai adormecer o teu trauma. Bem pelo contrário, ela vai te colocar diante dessa memória do trauma, muitas vezes. E é o que a gente vê no efeito da ayahuasca mesmo. Tu vai enfrentar muitas vezes aquele trauma, né? E no enfrentamento desse trauma, com essa neuroplasticidade acontecendo, tu tem a oportunidade de ressignificar ele. E ao ressignificar ele, ele deixa de te levar ao sofrimento. Tu vai por outro caminho, de repente ter amadurecido em relação àquilo, tudo mais. Ele não te acompanha mais da mesma forma que ele te acompanhava. Te acompanhava de uma forma patológica, ele passa a te acompanhar como uma forma de experiência de vida, enfim. Tudo isso porque tem essas características, assim, de atuar nessa essa memória, né? Então, a hiperativação de áreas cerebrais ligadas ao trauma torna as memórias instáveis, permitindo a reconsolidação com um novo significado, reduzindo a resposta de medo. Então, a ayahuasca faz tu ir lá, acessar aquela memória, tu ativa ela, daí tu deixa tudo instável ali, e quando tá instável é bom porque tu pode remodelar ela, né, as sinapses ali, e é o que a ayahuasca faz, tu remodela tudo isso de novo, e ao remodelar, fazer essa remodelagem, tu ressignifica esse trauma. E daí talvez tu tenha uma condição de lidar melhor com ele através dessa ressignificação. Isso é muito interessante, é o que o Antônio traz aqui através desse artigo, e é o que realmente parece acontecer assim na prática. Eu já vi relato, compartilhando aqui com vocês, um amigo meu, mais idade que eu, ele sei lá quantos anos atrás, uns 30 anos atrás, ele tinha perdido um filho, um filhinho, né? O filho nasceu com problema de coração, tal. E ele já sabia que o filhinho dele a qualquer momento ia falecer, o médico tinha falado, mas ainda assim eles, né, tiveram filho e tudo mais. E com um mesinho de vida o filhinho nasceu, faleceu. Foi o primeiro filho dele. E cara, aquilo gerou um trauma nele, porque ele ficava se culpando muito porque ele fumava muito naquela época, fumava bastante, 2 carteiras por dia, e ele ficava se culpando, ele achava que o problema ali que o filho tinha nascido, o coração, tinha a ver com o fato de ele fumar muito. E muito possivelmente não tinha nada a ver, pessoal, mas na cabeça dele tinha isso, ele tinha essa culpa, carregava essa culpa com ele. E daí numa cerimônia com a ayahuasca, 30 anos depois, ele reencontrou ali
no efeito da força que a gente fala, né? Nas mirações, ali naquele efeito enteógeno, ele reencontrou o filho dele, né, nesse efeito. Teve um diálogo com o filho dele, onde o filho dele falou para ele que o motivo dele ter nascido e tudo mais, vivido um mês, tinha vários outros motivos e tudo mais, e que não tinha absolutamente nada a ver com o fato de ele ter fumado e tal, né? Então, assim, ó, se isso tudo que aconteceu, ele encontrar o filho dele, é verdade ou não, se isso é real ou não, se tem isso ou não, se existe ou não, isso nem importa aqui, entende? Não importa. O importante, eu acho que pode ser que sim, pode ser que não, enfim, a gente é ignorante, a gente não sabe. Mas o que importa aqui é que através dessa vivência, dessa experiência, ele ressignificou aquilo e ele se curou de uma culpa de 30 anos, pessoal. Para ele aquilo era real. Para ele aquilo fez sentido. Entende? E isso é o que importa. E tudo isso, com certeza, muito viabilizado por causa dessa característica aqui de fazer neuroplasticidade e tal. Ressignificar. Ele tinha uma memória, filho, trauma, passou a ter uma memória, filho, perdão, outros motivos. Entende? Ele tirou um peso de 30 anos das costas dele, né? E eu acho que isso é muito interessante dos psicodélicos. Essa ferramenta que é a ayahuasca ou qualquer psicodélico, se utilizada com conhecimento, com sabedoria, com responsabilidade, eu acho que é muito promissora no manejo de trauma. E não é anestesiando o trauma, como faz os antidepressivos, os ansiolíticos. Bem pelo contrário, é fazendo tu ressignificar o teu trauma, fazendo tu rever esse trauma. Mas claro, para te ter um trabalho nesse sentido, tu vai ter que ter todo um preparo, uma preparação, e aí vem o protocolo esse psicoterapêutico, né, que faz todo um preparo, te prepara para aquela experiência. E depois todo um trabalho de integração, que faz a integração com o que tu viveu na experiência. Isso é muito promissor, pessoal. Muito mesmo, tá? Seguindo aqui, já vou passar aí para vocês. Agora, algumas questões relacionadas a riscos e seguranças. Deixa eu só. Pessoal que está com tá, microfone aberto. Riscos e considerações de segurança, né? Tem também, é importante isso, muito importante, tá? Potencial interação com antidepressivos, tá? Pode ter, tem uma síndrome chamada síndrome serotoninérgica, a pessoa que toma antidepressivo vai tomar ayahuasca, pode ter ali um aumento de serotonina, isso dá um episódio de hipertensão, aumentar muita pressão, tal. Quem tem problema de hipertensão, quem tem problema cardiovascular, tal, essa hipertensão pode ser um problema, inclusive, né? Tem alguns pouquíssimos relatos de morte com ayahuasca no mundo, pouquíssimos mesmo, e olha a quantidade de ayahuasca que se usa, só no Brasil, só aqui na região, quantidade, né? E tem assim, dá para não enche uma mão os casos, e os casos que tem é sempre de interação. Uma pessoa que usou muita droga, cocaína e tal, foi lá e tomou ayahuasca, e daí essa interação é perigosa, não é legal, ou que tava uso de muito antidepressivo e não se cuidou. Ah, a pessoa que usa antidepressivo não tem como usar ayahuasca? Tem, mas tem que ter todo um, ah, tem que ter todo um planejamento, todo um preparo de alguém que conhece, você não vai usar no dia, não usa uns dias antes, tudo mais. Pode dar uma interação. Essa interação é rara, tá? A interação de ayahuasca com antidepressivo, dessa síndrome serotoninérgica, eu nunca vi na prática, mas tem relatos na ciência. É raríssima, muito rara, mas pode acontecer e por isso tem que ter cuidados, né? Interação farmacológica, isso acontece com plantas, com substâncias, com sintéticos, enfim, pode acontecer, né? Então tem que ter um cuidado nesse sentido. Cuidados com condições psicológicas pré-existentes. A ayahuasca, por exemplo, é contraindicado para quem tem esquizofrenia, para quem tem história de surto psicótico, história de esquizofrenia na família, tem que ficar um pouco mais cuidado, né? É contraindicado. Ah, isso quer dizer que a pessoa com tendência à esquizofrenia vai lá, vai usar e vai dar um problema? Não quer dizer que vai dar, mas tem uma parcela que dá. E por a gente não saber aquela que vai dar e a que não vai dar, é contraindicado para todos. Entende? Porque tem alguns que pode precipitar surto psicótico, pode dar problema. Tem uns casos bem famosos, né? Aquele cartunista. Nossa, eu sou horrível com o nome. Mas teve o caso de um cartunista famoso no Rio de Janeiro. Glauco, né? Glauco é o nome, Léo? Acho que é Glauco, é. Acho Glauco, que foi Glauco, esse isso mesmo, do Glauco. que É, o Glauco, é. Teve um cara lá na comunidade deles de ayahuasca que teve um surto psicótico e tal. E na cabeça dele ele tava amando, sei lá, de uma voz superior, alguma coisa que mandou matar esse Glauco e o filho dele. Ele foi lá e matou. Entende? Foi um surto psicótico. Essa pessoa não podia estar usando ayahuasca. Então tem que ter uma triagem ali, né? Saber bem. Transtorno bipolar também pronto. não é muito interessante, né? A frase que sempre dizem, né? No meio, né? A ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é Isso para mesmo. ayahuasca. Eu já procurei quem, né, falava, o Mestre Gabriel fez essa frase, Irineu, tal, É, não tem isso. autoria, né? Não se sabe, mas essa é uma frase que eu acho que combina muito aqui mesmo, Léo, né? Para essa questão da contraindicação, né? Que diz, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca.
Isso é no meio ayahuasqueiro. Não é fato. Tem Já que está acabando, eu ia até fazer uma sugestão, Rafael. Não sei se é à possível, vontade. mas quem sabe a gente fazer um segundo encontro da ayahuasca, mas unindo os ayahuasqueiros, né, ou as pessoas que conduzem, né, rituais e tudo mais que a gente tenha conhecimento, e seria um debate interessante, não sei, para o Seria lindo, pessoal. eu acho que é bacana. Eu estou planejando aqui para o clube, para o segundo semestre, que é o cronograma desse semestre está montado, mas não é algo engessado também, pode ser flexível. Mas a princípio eu estou planejando para o segundo semestre a gente começar a ter convidados. Uma pessoa autora de um artigo vir falar, uma pessoa que manda muito bem num determinado tema vir falar. E daí isso aí se encaixa muito bem, Léo, com certeza. Chamar aí o pessoal, né? Um xamãzão, um pajé, um padrinho de cerimônias, conversar com eles, né? Acho que é bem bacana sim. Então tem que ter cuidado com isso, condições psicológicas pré-existentes, né? E aqui uma coisa que, né, não é muito difundida, não se faz muito, mas que eu particularmente como psicólogo, é algo que eu acredito que seja muito importante. E esse meu acreditar, repito, não é de crença somente, né? É de observação mesmo, ciência, da importância da preparação e da integração. Uma coisa é tu ir lá tomar o chá, tal, vai ter coisas muito interessantes, acontece, né, muita coisa interessante assim, mas se tu tiver a oportunidade e o privilégio, né, de ter uma preparação, né, com profissionais de psicologia que entende desse universo psicodélico, ou, enfim, com um pajé, um xamã, enfim, ter uma preparação e depois da experiência uma integração que vai integrar o que tu viu, nossa, a experiência ela fica muito terapêutica, muito mais terapêutica. Fica bem rica. Eu faço isso, né? Frequento cerimônias com ayahuasca, já tem 10 anos. Então, aquilo que eu falei, o buscador veio antes do cientista. Frequento essas cerimônias com ayahuasca e, e em seguida eu vou a uma cerimônia domingo, por exemplo. Na terça-feira eu tô lá no divã, lá da minha psicóloga, integrando coisas. Falo, na última vez que eu fui com a ayahuasca, eu tive umas mirações lá de teia, de aranha. A gente vê muito essa questão de animais, assim, é uma coisa bem estranha. E, e foi, não, parece, olhando assim, parece uma coisa horrível, né? Não, foi lindo pra mim, assim, era uma obra de arte, assim, e tal, coisa mais linda do mundo. E depois, no meu processo de integração com a psicóloga, cara, aquilo fez todo o sentido do mundo com uma questão que eu tô vivendo agora de rede, de conexões, de network, de profissão, que eu tô sem saber direito o que fazer e tal. E daí, caramba, é isso, entende? Pra mim fez todo sentido na integração. Então, eu acho que a preparação e a integração são muito importantes. Eu, como psicólogo, é com isso que eu quero trabalhar, entende? Eu quero trabalhar preparando e integrando experiências psicodélicas com pessoas que querem passar por isso, assim. Eu me sinto capacitado do ponto de vista da psicofarmacologia, da neurociência, que eu estudo isso há um bom tempo, né? Da psicologia também. E me sinto capacitado do ponto de vista da experiência pessoal, que isso é essencial para mim. Um psicoterapeuta que vai trabalhar com isso, ele tem que saber o que que o paciente dele está vivendo. Senão ele não vai saber ajudar da mesma maneira. Entende? Eu tenho uma experiência pessoal com ayahuasca de 10 anos. Eu já passei por um bocado de coisa nas experiências com ayahuasca, boas e ruins. Então, por onde essa pessoa andar, provavelmente eu vou entender ela um pouco, entende? Pelo menos, porque é muito subjetivo, é muito individual, mas tem muitas semelhanças também, né? E daí eu acho que isso aqui é um caminho interessante, muito interessante para o uso da ayahuasca, sempre, né? Sem esquecer do contexto ritualístico. Tanto é, o Léo trouxe, né, a questão ali do contexto ritualístico, eu acho que seria muito interessante. Tá tudo junto. Faz a preparação, vai viver a experiência num contexto ritualístico, com as músicas, com tudo aquilo, né? Bacana, num lugar sério e tudo mais. E depois faz a integração. Não tu vai viver lá a experiência num ambiente hermético, lá, num ambiente engessado, né? Sei lá, que seja com um fonezinho no ouvido, mas só aquilo. Não, tem que ter um tambor, tem que ter uma coisa mais. Enfim, eu acredito nesse contexto geral, assim, como parte do processo de cura. Tá bom, pessoal? Então, essas questões de risco, segurança é importante. E aqui finalizando já, antes de a gente trocar mais uma ideinha, eu trago aqui umas falas do Ailton Krenak, né, que é uma pessoa aí que eu admiro bastante. É um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta, escritor brasileiro da etnia indígena Krenak, lá de Minas Gerais. É um imortal da Academia Brasileira de Letras, também o primeiro indígena na Academia Brasileira de Letras. Ele escreveu esse livro aqui que eu indico, né? Muito bom, Futuro Ancestral. Tem muitas sacadas. Dentro desse livro ele traz isso aqui, ó, que eu acho que é muito bacana. Os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugere que, se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui.
Eu acho que o futuro é muito ancestral e do ponto de vista da psicofarmacologia, em se tratando de transtornos neuropsiquiátricos que a gente não tem conseguido tratar direito, como a depressão, como traumas, como dependência, eu acho que dentro da psicofarmacologia o futuro também é ancestral. Eu acho que as ferramentas farmacológicas que podem nos ajudar, se a gente entender elas bem e respeitar elas, elas já estavam aqui há milhares de anos, como a ayahuasca. Não só a ayahuasca, tem outras, aí, a psilocibina, a mescalina, né? Lá do peiote, Cacto São Pedro, lá na América do Norte, que eles já usam também tradicionalmente há muito tempo, a própria ibogaína, iboga lá numa região da África, que é uma raiz que eles usam há muito tempo também, hoje é utilizada para tratar dependência química, principalmente. Então, eu concordo muito com o Ailton Krenak, eu acho que o futuro é ancestral. Tá bom, meus queridos? Vamos ver aqui. Um momentinho aí para trocar uma ideia, sinapse, deixa eu ver o que que tem aqui. Se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade. Deixa eu ver o que está escrito aqui. O risco da ayahuasca, eu acho que eu falei alguns principais aqui, Gabriela. Farmacêutico também poderia fazer parte dessa equipe multidisciplinar aí, não esqueço da gente. Boa, Maria Eduarda, desculpa, eu sou inclusive farmacêutico, né? O farmacêutico, com certeza. O farmacêutico é a pessoa, né, o profissional que tem aí pelo menos tudo para ser aquele com maior conhecimento farmacológico, de interação. Acabei de falar aqui de interação farmacológica. Quanto é importante saber interação com antidepressivo, quem vai saber isso é o farmacêutico. Então, sim, um psicólogo, um médico, um farmacêutico, um pajé, né? Realmente, com certeza é muito importante o papel do farmacêutico também. Peço desculpa aos meus colegas farmacêuticos por não ter falado. A gente fala muito da psicoterapia, né, nesse processo. E acaba esquecendo, às vezes, enfermagem, enfermeiro, por exemplo, lá auxiliando, tem que fazer uma série né, de cuidados e tudo mais. Enfim, pode ser. Tudo isso a gente está falando encarece muito esse processo, né? Vocês estão percebendo que a gente está falando de uma possibilidade que tende a ser elitizada. Esse é outro problema. A gente precisa ter isso no SUS, quando for para ter, né? Não só lá a pessoa que pode pagar, sei lá, quantos para estar numa clínica dessa. Não, tem que ter no SUS também, né? Todo mundo tem que ter acesso. Carla, existe algum estudo da ayahuasca com câncer? Conheço 3 casos de pessoas que fizeram a elevação de plaquetas na primeira dosagem e após outra cerimônia, equilíbrio. Não conheço, Carla, mas não quer dizer que não existe, pode ser ignorância minha, né? Eu não vou muito por essa área da pesquisa do câncer, eu acabo ficando mais na doença neuropsiquiátrica. Mas, olha, eu acho que não deve ter. Aquilo que eu falei, a ayahuasca tem pouquíssimas coisas, tudo que a gente pensar em fazer, inclusive, bem interessante, hein, pesquisar isso. Tem muita pesquisa com psicodélicos como paliativo, né? Ali nos cuidados paliativos, pessoas que estão em fase final de vida mesmo, né? Que não tem mais muito o que fazer e tudo mais, e os psicodélicos dão um novo significado para aquele momento da vida dessas pessoas, assim, a pessoa passa a ter uma conexão espiritual, passa a aceitar mais aquela condição, né? Ou seja, tem um fim de vida que acaba sendo menos angustiante, né? Menos trauma, menos, enfim, cheio de problemas e passa a ser com mais aceitação, né? Passa a ser até bonito muitas vezes. Então, não sei se como antitumoral, tal, isso aí é uma coisa que daria para estudar com certeza, mas para lidar com a situação, eu não tenho dúvidas que poderia ajudar sim. A Márcia colocou aqui, participei de um simpósio na USP em 2015 sobre psicodélicos, conheci uma psicóloga que trabalha no Peru, que trabalha com dependentes químicos de álcool e cocaína. Um trabalho lindo e excelentes resultados. É isso aí, eu acredito muito nisso, Márcia, nos psicodélicos, tratamento da dependência. Bruna, bom dia, professor. A ayahuasca causa algum tipo de dependência? Não, não. Isso é um ponto muito interessante, Bruna, que tu trouxe, que eu não tinha colocado aqui. Psicodélicos, pessoal, não causam dependência. Nenhum psicodélico causa dependência. Isso é muito já certo e definido na psicofarmacologia, na ciência, né? Não existe uma pessoa que faça uso compulsivo de LSD, por exemplo, vou usar LSD hoje, amanhã já acordo querendo usar LSD e assim todo dia e tal. Não dá para fazer isso, né? Uma experiência muito intensa e tal. Diferente de substâncias que causam dependência que tem esse uso compulsivo, por exemplo, cigarro. A pessoa que é dependente de cigarro, muitas vezes ela acorda no meio da noite para fumar cigarro. Quando ela acorda de manhã, a primeira coisa que ela faz é fumar um cigarro. Ela faz isso ao longo do dia inteiro, todos os dias, da semana, tal. A ayahuasca, por exemplo, tu usa uma vez, vai querer dar um tempo, porra, eu quero dar um tempo disso aqui. Tem ayahuasca amanhã. Muitos, não, tá de boa, daqui um mês talvez eu tome de novo. Então não causa um uso compulsivo, consequentemente não leva a dependência. Não tem dependência por ayahuasca e nem por psicodélicos. É muito seguro desse ponto de vista. A ayahuasca e os psicodélicos como um todo, elas são muito seguros do ponto de vista físico, né? Tu não vai morrer por usar ayahuasca. São muito seguros mesmo do ponto de vista físico.
Se tu eliminar lá os riscos, né, psicológicos, de esquizofrenia, se eliminar os riscos de interação de fármaco, é uma segurança total. Na experiência, tu até pode achar que vai morrer, né, passar por uma experiência dessa, de peia, que a gente fala, tal. Eu já passei, mas não tá nem perto disso, nem é só na cabeça. Inclusive, essa experiência te ensina muito depois, né? Tu sai dela diferente, outra pessoa. É mais forte, geralmente. Como dizia Nietzsche já, né? O que não mata fortalece. E ali não vai matar, de certeza. Então hoje, quando eu tô numa experiência dessa, até que volta e meia ela se apresenta, né? Eu falo pra mim, ah, Rafael, segura a onda aí que vai passar, cara. Sabe que passa, sempre passa. Não vai morrer, não. E passa mesmo. Só segura a onda ali, dura uns minutinhos, 15, 20, às vezes 30 minutos, que parece uma eternidade, mas segura a onda e passa. Então é muito seguro do ponto de vista físico. Camila, Rafa, falando em trauma, já ouvi exemplos opostos, que após a pessoa teve de despertar traumático, ficou fixo em algum trauma. E existe essa possibilidade, Camila. É muito importante trazer isso. Por isso que eu falo da importância de uma preparação, da importância de uma integração depois, de um acompanhamento, num caso desse que envolve trauma, e da importância de um lugar que faz um trabalho sério e responsável. Por exemplo, uma pessoa que com trauma, sem preparação, sem nenhum acompanhamento, vai num lugar desses irresponsável. A pessoa não tá nem aí, né? Ela quer dar um copão cheio para cada um, dar um copo cheio de ayahuasca para essa pessoa. Cara, essa pessoa pode ter uma experiência tão traumática, tão ruim, ela pode ter um contato com aquilo tão forte, que ela não vai saber processar aquilo e vai piorar. É o que eu falo, Camila, é tu usar a ferramenta de um jeito totalmente errado. Então, muita coisa errada ali. Não tem um preparo, não tem um acolhimento, não tem uma integração. E não tem uma pessoa que está oferecendo isso de uma forma responsável. Tem gente, pessoal, que oferece ayahuasca querendo ver o outro sofrer. Já vi pessoas assim. Ah, eu vou dar um copão pro outro lá só para ver, né, o que que vai acontecer. Cara, isso não é trabalho sério, entende? Isso não é trabalho responsável. Os lugares que eu conheço que fazem um trabalho responsável, a pessoa que está chegando lá pela primeira vez, eles fazem uma anamnese muito boa, se ela está tomando coisa ou não, se tem trauma ou não. Independente de ter, daí ver, não, passa, dá para te ir. Vai, eles vão dar bem pouquinho chá, um pouquinho, a pessoa às vezes não vai nem sentir, dá mais um pouquinho e tal. É muito frequente no primeira experiência a pessoa não sentir nada, mas é melhor não sentir nada do que sentir errado. E daí vai de novo numa outra vez, sente um pouquinho, vai indo com cuidado, com muito cuidado. É como se tu estivesse entrando com um bisturi na tua psique. Então tu tem que ter muito cuidado nesse trabalho. Os pajezão lá, quando estava na floresta, eles sabem fazer isso muito bem, não precisa de nós para nada. Nós é que estamos tendo que aprender, né, a ter esse cuidado. E tem muita gente, Camila, que não tem esse cuidado. Então, uma pessoa que tem um trauma tal, e vai, e não tem esse cuidado, e vai num lugar errado ainda, pode piorar as coisas. Vai piorar. Esse bisturi vai entrar rasgando tudo ali, né? Nessa psique, e vai piorar as coisas. E depois para arrumar é complicado, tá? É difícil. Então, por Para isso, muita gente, para habilidade. muita Fala. gente, apesar do nome, né, a gente não está tomando um chazinho, né? Muita gente Ah, acho que vai nessa, não é brincadeira. é bem isso, é bem isso. Então, assim, é muito importante. Legal tu trazer isso, Camila. Vamos ver. Pessoas que tomam antidepressivo têm que ficar um tempo sem tratamento para depois participar da cerimônia? Dependendo do tipo de antidepressivo, é bom. Dependendo, tu não toma ali um dia antes, não toma no dia, já é o suficiente. Dependendo, vai precisar não tomar alguns dias mais, né? Então tem esse cuidadinho, sim. Quem toma antidepressivo tem que ter esse cuidado, né? Falar com quem sabe o que está fazendo, tudo mais, esse tipo de coisa. Ressignificação de traumas, a Márcia traz isso mesmo. A Suete coloca de curas traumáticas. O Claves coloca aqui, é muito semelhante ao que vivi. Minha essência científica me impede de acreditar, mas em uma cerimônia de ayahuasca encontrei-me com meu filho. Que lindo, Clavson. Se foi real, imaginário ou espiritual, pouco me importa. O que realmente importa é que os efeitos. Que bonito, cara. É isso mesmo. Assim, a minha experiência científica, Clavson, também, no começo, esse meu lado racional, pensa num conflito que era sempre racionalizando, sempre. Vinha a experiência racionalizando. Até que chegou um momento que tinha coisas que era impossível racionalizar, impossível. E daí eu pensei, né, nas minhas conversas comigo, ei, Rafael, relaxa, cara. Há mais coisa entre o céu e a terra do que se põe na nossa van filosofia, como eu falei. Relaxa, somente aceita e vive isso, se entrega, entende? Para de racionalizar, para de querer entender tudo, entende? Essa racionalização, esse negócio é bom na minha vida, me protege de cair em muitas encrencas, hein? Charlatanismo, muita coisa. É bom ter esse pezinho no chão, mas às vezes dá uma atrapalhada, dependendo da experiência também. Eu, particularmente, aqui vou colocar uma questão pessoal, né? A ayahuasca, qual foi
o grande presente dentre vários que a ayahuasca me deu nesses 10 anos que eu uso ela, né? Me deu alguns presentes, assim, de conhecer pessoas e viver situações e tudo mais, mudar coisas em mim. Mas o grande presente que eu falo, a ayahuasca me trouxe uma coisa que eu não tinha, assim, que é a fé, cara. Eu era uma pessoa que já fui ateu, depois passei a ser um agnóstico, assim, tipo, pode ter alguma coisa, não descarto, mas eu acho que não tem. E depois com a ayahuasca, opa, de repente tem, né? Por causa dessas experiências aí, Clavson, que o cara vai vivendo e tal. E até hoje eu sou um cientista, né? Não tem problema falar isso, eu sou um cientista que eu acredito mesmo. E aí agora é acreditar, né? Não tem comprovação, não tem nada. Eu acredito que a gente vai para além da matéria. O que eu não sei, não faço ideia, sou ignorante total, acho que o meu hardware aqui nem é capaz de processar isso nesse plano aqui, mas eu acredito que a gente exista na forma de energia, consciente ou não, não sei, em outros planos. Eu acredito muito nisso hoje. E quem me fez acreditar nisso foi a ayahuasca. Então, quando tu traz isso, claro, se é real ou não, aqui colocando é muito pessoal, né? Pessoal isso aqui, esse aqui é um ambiente, né, que é um ambiente que me dá essa liberdade, eu gosto disso. Eu acredito, Clavson, que é real, entende? Eu acredito que é real. Eu já vivi experiências assim, que foram experiências muito, tipo, caramba, cara, isso não pode ter sido só criação da minha cabeça, né? Então, que bacana. Obrigado por compartilhar aqui, Clavson. Márcio, fico imensamente feliz da tua instituição, não te bloqueia quanto aos teus estudos. Não, eu sou muito feliz também com isso, não tem nada a reclamar aqui da minha instituição, né, da Unisul, faço o laboratório de neurociência comportamental, eu tenho liberdade total para fazer o que eu quiser, desde que eu não incomode eles, né, e não gaste muita grana deles também, e não traga problema para eles, fazer as coisas tudo certinho, nunca tive problema com isso, né, fico muito feliz, fico muito à vontade aqui para isso, assim, e eu tenho muitos colegas que eu sei que não é assim, em outras instituições, que eles têm vários problemas, que às vezes vai estudar cannabis, meu Deus, né, eu aqui não tenho problema nenhum, tenho uma liberdade que me deixa muito feliz. Ó, aqui tiveram, a Márcia coloca, né? Tiveram vários projetos que passaram todo o rigor tendo os meus trabalhos, foram descredenciados do Comitê de Ética. É uma pena, Márcia. Mas tem isso muito mesmo. A Cíntia, minhas mensagens foram todas postadas no lugar errado, me perdoe, tá? Só quero deixar registrada a minha gratidão pelo nível da abordagem feita no encontro, com respeito, sabedoria, interação, saberes. Parabéns, obrigado. Eu já vou colocar aqui o formulário de presença, tá bom, pessoa? É a pequena morte, Léo, isso mesmo. Sobre o livro A Serpente Cósmica, o DNA e a Origem do Saber, esse aí que o Léo estava falando, procurem direto na editora Dantes, pois no Mercado Livre encontrei por 230. Opa, carinho mesmo. Comprei por 60 com frete da editora. Show. Obrigado, Cíntia, pela dica. Quem possa interessar, recomendo o Instituto Águia Dourada, trabalho muito sério, fica localizado em São Martim. Gabriela colocou, eu não conheço esse instituto e eu não falo daquilo que eu não conheço, mas bacana, vou até procurar conhecer. Cíntia, quanto ao antidepressivo, por exemplo, no momento tem uma pessoa tomando e queria participar de uma cerimônia com o nosso grupo. Foi solicitado que ela consultasse o médico para que ele orientasse o seguro e ela recomendou que a pessoa para tomar 4 dias antes. Primeiro que é difícil, extremamente difícil, né? O médico que vai entender disso, que vai saber o que está falando. Se ele vai atrás, estudar e para dar orientação, show. Mas a maioria absoluta não tem isso na formação deles, não vai saber. Mas que bacana que ele foi acolhedor e recomendou de tomar 4 dias antes. É um tempo, sim, ok. É um tempo que, no geral, é bastante seguro, tá? Dependendo do antidepressivo, pode ser até menos. Mas legal que ele teve essa abertura. Provavelmente ele foi atrás do conhecimento nesse sentido e passou uma informação legal, né? Tem alguns médicos que falam, não vai e pronto. Mas não é não vai e pronto porque não pode. É não vai e pronto porque eu não sei o que te dizer e eu tenho, né? A minha arrogância não permite dizer que eu não sei, então eu digo que não vai e pronto. Mas legal, ele pelo jeito foi atrás, sei lá. Valeu, Márcia. Parabéns, professor Janete. Obrigado, querida. Qual a ação da ayahuasca no estômago? Porque tem pessoas que passam muito mal, vomitam muito. Isso, Vera. Tem esse efeito no estômago, né? E eu, por muito tempo, vomitei bastante. E de uma hora para outra parei, cara. Eu não sei isso o que que significa. Na verdade, eu tenho aqui dentro dos meus processos o que que isso significa. Porque assim, o vômito dentro do contexto ritualístico, ali, da cerimônia, dentro até das questões indígenas, ele tem significado, ele não é para nada. Ele é parte, né, do processo ali. E dependendo ali no momento do vômito, tu tá tendo, não é só o vômito, tu tá tendo coisas ali, insights. Muitas vezes tu sabe o que tu tá vomitando. Eu não tô falando da substância saindo da tua boca, né? Tu tá vomitando emoções, vomitando coisas ali, né?
E tem a questão, né, de um alcaloide. A gente está botando para o nosso estômago um alcaloide. Alcaloide é considerado meio pelo nosso corpo um veneno, assim. Então ele vai querer expulsar aquilo, né? É como se fosse proibido viver essa experiência de quase morte pelo nosso corpo, né? Mesmo que fosse uma simulação, um simulador dessa experiência, o DMT ali no cérebro, né? Ela não está acontecendo, nem perto de acontecer, mas é como se de alguma forma fosse proibido, né? E daí ele tenta expulsar aquilo, né? Tenta jogar para fora. Mas tem pouca. Eu tenho um projeto agora que eu estou propondo, um projeto bem grande com o Antônio lá, o italiano, inclusive, que a gente vê essa questão intestino-cérebro, inclusive. Eixo intestino, questão do estômago, tal, e cérebro na ayahuasca, o que que muda, o que que não muda, fazer umas avaliações epigenéticas e tal. Tem muita coisa a ser estudada isso, né? Eu ainda não conheço a pessoa, mas em Aranguá tem um psiquiatra que recomenda o uso da ayahuasca. Quero conhecer, Cíntia. Pô, legal, também não conheço. Raro isso. Também quero conhecer. Eu vou botar aqui só reforçar aqui as sinapses que a gente já fez, já coloco aqui o formulário de participação. Estou reforçando algumas sinapses aqui. A ayahuasca é uma tecnologia milenar, uma tecnologia ancestral, como a gente costuma dizer, desenvolvida por povos que vieram muito antes de nós, não podemos esquecer isso. Se bobear, a gente se posa aí como os descobridores da ayahuasca, né? Na ciência moderna, quando não tem nada a ver com isso. Possui efeitos antineuroinflamatórios e, sobretudo, sobre a plasticidade sináptica, a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro se moldar, se adaptar, que é muito interessante, é uma possibilidade muito promissora, essa capacidade de neuroplasticidade, muito promissora no tratamento de doenças como depressão, dependência e transtorno de estresse pós-traumático, e talvez até muitas outras. Isso aqui é o que tem mais evidência, é o que tem mais estudos. E repetindo aqui essa reflexão, levantada lá pelo Ailton Krenak, que talvez o futuro seja ancestral também na psicofarmacologia, tá? Talvez o que a gente precisa para tratar algumas dessas doenças já esteja aqui, né, entre nós, sendo usado por povos indígenas há muito tempo, então não é nenhuma novidade, tá bom, meus queridos? Aqui tem todas as referências, esse material já está disponível lá no link para vocês. Eu vou parar aqui de compartilhar. Vou compartilhar aqui com vocês o link ah, da presença, tá? Para quem ficou até aqui. Vamos lá. Tá aqui no chat, ó, o formulário de presença, é só preencher. E assim, pessoal, hoje acabou se estendendo um pouquinho mais, é um assunto que eu curto também, mas espero que vocês tenham feito boas sinapses aí, novas sinapses, aprendido, né? Eu sempre aprendo, preparando a aula e interagindo aqui com vocês. Tem mais alguma questão, alguma coisa que queiram colocar? Tudo certo? Então, só agradecer, obrigado a presença aí de vocês, né? Aqui tá aí com a câmerazinha aberta, Camilo, Léo, Aline, o Renato, os demais também, todos que estão aqui presentes. Claro, sou Suete, querida, Janete, estou falando dos que estou vendo aqui, Luan, Márcia, participou bastante, a Lohana, Gabriela, Bruna, o Carlitos, meu mais novo aluno de doutorado. Brigadão, pessoal. Obrigado mesmo aí pela presença de todo mundo. Seguimos firme aí no projeto. Se possível, aí ajuda a compartilhar, dá um printzinho, compartilha lá que participou da aula. Isso ajuda pra caramba mesmo. E logo mais a gente tem um próximo encontro aí, já tá lá no nosso, quem quiser saber os encontros, né? No nosso grupo do WhatsApp, tem um link com um cronograma dos próximos encontros e os links dos encontros que já passaram, né? Para assistir gravado, assistir de novo, enfim. Quem assistiu gravado isso depois também, fica à vontade para botar perguntas nos comentários e seguimos juntos, tá bom? Bom fim de semana aí para vocês. Valeu, brigadão, até. Obrigado. Valeu. Valeu.